Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista e independente, se transformar no Eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e hoje nós temos um convidado especial. É isso aí, eu sou o Victor Vitoriano, sou professor aqui na sala de elétrica. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda, enfermeiro, intervencionista, SAMU e socorrista. Olha só, então estamos com um convidado de peso aqui hoje, né? Olha, nossa ideia aqui é trazer para você consciência a respeito dos perigos da eletricidade no dia a dia como um profissional da área de elétrica e também, por que não, né, Victor? A questão de um usuário final da instalação que está exposto ao risco de eletricidade também. Exato, e além de todo o processo que, em caso de acidente, o que fazer, né? Porque eu acho que essa é a principal intenção de ter o Márcio aqui conosco também. Exatamente. Márcio, me fala uma coisa, só para a galera conseguir te conhecer, entender um pouco sobre você, e você com a experiência que você vai demonstrar para eles, né? Explica um pouco quem é o Márcio, como é que você chegou no SAMU, como que é essa sua rotina profissional? Certo. Eu comecei como auxiliar de enfermagem. Aliás, eu trabalhava de fiscal de ônibus numa empresa onde eu gostava muito de socorrer as pessoas quando tinha algum problema, mal súbito, caía lá, e eu comecei a ter essa vontade mais de participar ativamente. Nessa eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem, depois eu fiz um curso de técnico de enfermagem, depois fiz minha graduação, minhas pós-graduações e não parei. Nessa eu entrei... Ele gostava de socorrer as pessoas, né? Eu já tenho... Eu me sinto incomodado, assim, eu presenciei algumas coisas, como eu estava falando para você agora há pouco, nos bastidores, trabalhei na Ecovias, e assim, por mais que eu trabalhava na área técnica, né, eu era eletrotécnico lá, e cheguei a ser líder de manutenção durante um tempo, eu ficava meio impressionado, assim, eu não tenho esse peito que o Márcio tem não para ir para cima desse tipo de atividade. E não tinha como fugir da conversa, que eu acredito que o pessoal lá sempre vinha com ocorrência contando. Peguei isso, peguei esse atendimento e tal. É vídeo porque assim, a gente quando participa de um treinamento de primeiros socorros ou de direção defensiva, a gente sempre vê um vídeo que a galera mostra, o professor, o instrutor mostra, para que a gente consiga aprender com base numa experiência. E realidade, é o que está acontecendo por aí. Lá, os vídeos e a experiência era sempre de lá mesmo, né? Ou seja, mostrando o que acontecia lá dentro todos os anos e assim por diante. Então, impressionava um pouco. Mas, e você, Victor? Me fala um pouco. Você tem esse viés, assim, de também ajudar as pessoas, no que se diz respeito a não se importar ali com o acidente, ou você também é um pouco tem esse... Eu sou meio avesso em relação a isso, eu tenho medo de sangue, vamos dizer assim, eu tenho aversão. E você, como é que é nesse quesito? Não, eu pelo menos eu tento ajudar, né? Ver ali, porque dentro da área elétrica nós fazemos uma série de cursos também, porque prevê esse tipo de acidente envolvendo pessoas, fazer um primeiro atendimento. Inclusive, eu já participei de um primeiro atendimento quando eu trabalhava na Sony, né? E, na verdade, Everton, para ter essa questão de você viu um acidente, viu uma pessoa caída, você tem que ter, em primeiro lugar, eu acho que o Márcio pode complementar, espírito de liderança. Que é tomar iniciativa, porque às vezes você fala, será que tá vivo? Será que tá bem? Então tem que ter esse espírito de liderança para conseguir, porque ali é uma vida, né Márcio? Então, Ou uma morte. E assim, eu já tive algumas experiências também de ter que socorrer pessoas e tudo mais. O meu problema é sangue, a verdade é essa, né? Mas uma vez na sala de aula, um aluno teve uma epilepsia durante a aula. E aí, olha só, antes da NR10, daqui a pouco eu vou perguntar algumas coisas para você, mas olha só, antes da NR10, de ser obrigatório o treinamento, que veio a ser obrigatório, se não me engano, a partir de 2006, eu já dava aulas em 2005 no Senai. E dentro do treinamento de eletricidade geral, eu ministrava a parte de primeiros socorros. E aí eu fui treinado para isso e ministrava a parte de primeiros socorros. E aí eu aprendi lá dentro, né, desse treinamento que eu fiz, que esse negócio de... Agora você vai me corrigir se eu estiver errado, né? Que é quando enrolou a língua, põe a mão na boca para tirar a língua para fora, tá, né? E aí o que acontece? Eu tive um aluno que ele estava na sala de aula, bateu a cabeça na parede, não sei por qual motivo, e ele teve um ataque epilético. Ele caiu, ele ficou travado naquelas cadeiras universitárias, sabe? Aquelas cadeiras... Travou aqui assim, ó. E pra gente conseguir tirar ele, pra ele parar de se machucar da cadeira e colocar ele no chão, pra imobilizar ele, deixar ele mais sem risco de acidentes mecânicos, né, vamos dizer assim,
pra não bater nas coisas. Assim, Mais seguro. Ficar mais seguro. Aí entra uma pessoa, né? Não importa quem. A língua dele tá enrolando. Coloca a mão na boca dele e puxa a língua pra fora, né? O que você tem pra falar a respeito disso, Márcio? Quando alguém me fala isso em algum curso, a primeira coisa que eu falo é: tenta enrolar sua língua. Ninguém consegue enrolar a língua. Eu tentei agora. Tenta aí, pessoal. Eu também. Eu acho que quem tá assistindo, a primeira coisa que faz quando fala é... A pessoa fica assim, não dá. Então, por que numa convulsão você consegue enrolar a língua? Geralmente eu forço muito nos meus cursos sobre mitos e verdades. Então, os mitos, eles vêm atrapalhando bastante. Sim. E talvez alguém aí viu uma língua se mexendo, já que a convulsão é aquele espasmo involuntário. Sim. Né, aquele movimento tônico-clônico generalizado, que a vítima se mexe todinha. E dos músculos. A língua é um músculo e a língua se mexe. E aí criou-se um mito de está enrolando a língua, está engolindo a língua. Pode puxar na literatura, pode puxar na história. Nunca teve alguém que morreu engasgado com a língua. Nunca teve uma língua assassina que fez isso aqui, pum, e tampou. Que, aliás, a gente respira pelo nariz também. Sim, sim. Então, a língua ela pode até atrapalhar um pouco a respiração quando a pessoa passa a convulsão, que é aquele período pós-comicial ou pós-equital que fala, que ela fica caída ali. Então, a língua atrapalha um pouco. Mas quando você vira de lado, que é os cuidados de primeiros socorros, lateralizou, então a secreção vai sair pela gravidade e a língua vai ter a queda de base de língua. Ponto. É isso. Mas dentro disso, eu falo até mais. Já fui em atendimento, onde quando eu cheguei no atendimento, a primeira coisa que fizeram foi colocar a mão no meu peito. Falou, opa, alguém da família, não tem nada pro SAMU aqui não, aqui é espírito. E o pessoal tava orando. Espírito. Aí assim, aí é até delicado falar isso, que esbarra um pouco na crença. Na crença. Mas enfim, alguém tava pensando que era espírito. Ok, pode ser que sim e não, mas eu estava vendo alguém tendo um espasmo involuntário, tava de barriga para cima, chamado decúbito dorsal, e tava com a boca cheia de secreção, pronto para broncoaspirar. Ou seja, se afogar praticamente. Exatamente. Eu falei, eu preciso segurar essa vítima e lateralizar. Foi até eu falo isso, mas não foi isso que eu falei exatamente. Eu falei, eu preciso virar esse espírito de lado agora. Então um reza daí... Espírito de lado? Um reza daí, eu viro pra cá e acho que espiritualidade, mas ciência vai dar muito bem aqui. Legal. E virei de lado depois que ele passou a convulsão, que entrou naquele período pós-comicial, que relaxa, fica inconsciente, hipoativo, faz xixi na roupa, que geralmente é a liberação de esfíncter. Sim. Aí o pessoal falou, ainda bem, tirou o espírito. Mas assim, cada um tem uma visão. Eu, na minha visão ali, é científica, eu tava ali, uma vítima de convulsão. Mas a gente se depara com bastante situação dessa daí. Ou seja, agora se você se deparar com algum espírito se apossando de uma pessoa, vire ela de lado que o espírito sai mais fácil. Vire de lado. É a lei da gravidade espiritual também. Mas a gente vê muito isso daí, viu? Muita. Então, eu passei por essa experiência e talvez, se eu não tivesse sido treinado para isso, é muito provável que eu teria ido para uma instrução ali que era de um superior meu, né? E eu poderia até ter perdido um pedaço do dedo, que acontece às vezes, né, Márcio? Pra não perder o gancho, jogada rápida, fui no atendimento de um restaurante de convulsão. O rapaz tinha convulsionado o funcionário. Ele estava no banheiro quando a gente chegou. E aí, quando eu cheguei, eu vi muito sangue ali, eu fui ver, falei pra ele, não se mexe. Quando a pessoa cai, não pode se mexer, tem que fazer um protocolo de trauma, mas ele falou que não caiu. Eu falei, mas pensei, tá com sangue aqui, passei a mão na cabeça dele, não vi corte, não vi abaulamento, não vi subgaleão, não vi nada. E eu olhava na minha luva, falei, mas cadê o corte? Ele falou, não teve corte, ele não caiu. A gente deitou ele no chão, mas e o sangue? Não, o rapaz que foi puxar a língua dele que tava engolindo. A vítima mais grave foi o rapaz que tava puxando a língua. Nossa. Porque ele mordeu mesmo, porque tá inconsciente. Então, assim, não coloque o dedo na boca de alguém que tá convulsionando. Ele vai te machucar. Agora, só pra gente finalizar esse assunto aqui, mas olha só que interessante, né? Me corrija se eu estiver errado também, mas quando a gente fala de uma pessoa que está convulsionando, é muito comum ela, depois do processo ali, né, desses sintomas, entrar num estágio ali de sono profundo, né? Porque tem um desgaste físico, mecânico, porque é comparado, me confirma se é verdade ou não. Minha mãe, ela convulsionou durante anos, assim, até um pouco depois de casada, desde a adolescência até depois de casada. Então, o que acontece? É comparado um processo de convulsão com o que a gente sente quando tem uma cãibra. Só que no corpo inteiro. É isso mesmo, Márcio? Exatamente. É uma cãibra generalizada. Cara, Aí, depende, tem alguns tipos de convulsão. Tem 3 tipos. Uma é a focal, que alguma parte do corpo fica dando uns toques, alguma coisa assim, fica tendo espasmos bem focal. Outra é de ausência. Eu tô conversando com vocês aqui agora, daqui a pouco eu fico...
Aí você me chama, eu não respondo, daqui a pouco eu volto a falar, aquilo ali foi uma crise de ausência também. Mas é bem específico. Tá. E o que a gente mais conhece é a tônico-clônico generalizada. Treme tudo. Treme todo o corpo. Todo o espasmo muscular. Que é o que é mais comum ou não? É o mais comum. É o mais comum. Inclusive, por exemplo, você falou aí do rapaz na sala de aula que bateu a cabeça. Um dos motivos da crise convulsiva é pancada na cabeça, que é a lesão cerebral traumática, conhecida antigamente por TCE. Traumatismo crânioencefálico. Mas bateu a cabeça tem risco de convulsionar. Ah, entendi. A gente vê isso em jogo de futebol, subiu, bateu a cabeça um no outro, caiu, convulsionou. O UFC, o cara leva uma porrada no queixo e cai tremendo no chão. Geralmente aqui assim, né? Que desloca e mexe todo o sistema ali. E é interessante a gente falar sobre isso aí, então, ó, mudando de assunto aqui, mas é importante. Quando acontece no UFC isso aí de uma porrada, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a proteção dos dentes da pessoa. Acho que é por causa. Ali já é por um outro motivo. É? É por outro motivo. Ah, bom. Que seria ele de repente soltar aquilo ali, ele poder engasgar com aquilo. Mas Até quando você tem prótese, alguma coisa, a pessoa tá nesse processo, ela deve ser retirada, Márcio? não na hora da convulsão. Uhum. Isso daí talvez não é um procedimento tão correto assim, porque se você pensa agora pela lei da gravidade, tô com medo dele engasgar. Mas se você virar de lado, não tem como o objeto subir. É gravidade. Na Terra, pelo menos, não tem como. Mas talvez na Lua, mas daqui não. Então, Segurou de lado, colocou de lado, não tem porquê. Na hora da convulsão, não se recomenda nada. porque é um risco para o socorrista e um risco também para a vítima, Muito né? mais pro socorrista. Muito mais para o socorrista. Vamos imaginar o seguinte, você conseguiu, o pessoal fala assim, não, põe o dedo não que é perigoso, põe a colher. Nossa, Então, aí piorou. Mas vamos imaginar que você conseguiu por um motivo, ou com uma colher, com o dedo, puxar a língua dele pra fora, por um acaso, vamos suposição. Conseguiu. E agora? Agora ele arranca a língua dele fora. ele arranca. Então assim, não tem um porquê. E tem casos assim também, sem mesmo ter intervenção externa, ele acaba mordendo a própria língua, a bochecha, assim por diante. Né? Mas isso aí é o mínimo dos mínimos. Isso aí não deve nem levar em consideração. Quem morde errado, às vezes morde um pedaço da língua, a gengiva, acontece isso na convulsão também. Sangue na boca, ele mordeu, mas Tá, tudo aí tá você queimando o neurônio aqui. E uma mordidinha, dá nada. nada, proporção mínima. Bom, então vamos entrar no assunto de eletricidade aqui, né? Porque a gente quando a gente começa a falar desse tipo de experiência, a gente tem um mestre aqui. Me fala um pouco a respeito do... tem algum caso que você pegou que foi um choque elétrico ou um acidente de origem elétrica na sua carreira aí de 20 anos no SAMU? Tem Talvez alguns. uma queda, né? Talvez. Tem alguns. Mas só para fechar essa parte de convulsão, só uma observação, que a gente fala sempre crise convulsiva e crise epilética. Tá. A gente usa como sinônimos, geralmente, mas para deixar bem claro pela literatura, quando fala crise epilética, é uma vítima que realmente ela tem epilepsia. A epilepsia é a doença. Entendi. A crise convulsiva é uma convulsão. Acho que aqui, não sei se alguém que está aqui é epilético, acho que não. Não, minha mas mãe Minha mãe ela não teve mais crise, mas ela era. Ela era epilética, então. Ela tomava medicação para isso. Tomava. Certo. E nós não temos problema de convulsão. Certo. Mas a gente pode bater a cabeça aqui, de repente, aqui e convulsionar. Sim. Então isso é a convulsão. Então a epilepsia é a doença, a convulsão é a crise, é o que acontece. Legal. Só para deixar bem claro. Não, bacana. E quando a gente volta na parte elétrica, de choque elétrico, você falou, é uma curiosidade que acho que vale a pena uma atividade dessa aqui, que pode ser considerada aí de utilidade pública. Legal. Só vai estar assistindo, vai estar pensando, isso aqui realmente é legal, vou ser um multiplicador, vou levar isso para frente. Que geralmente, quando a gente atende vítimas de choque elétrico, vamos imaginar que agora o Vitor foi mexer nesse fio aqui, imaginar que ele estava energizado, ele segurou, tomou choque, e quem está perto, que é um familiar, que tem aquele envolvimento emocional, que é de afetividade e tal, sei lá, o pai dele, a mãe dele, vai fazer o quê? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? E põe a mão nele. Entendi. Isso acontece. Então, geralmente, a gente sempre tem 1, 2, 3 vítimas. Construção civil. Aquela velha cena lúdica do Chaves levando um choque lá, e aí todo mundo, a Vila do Chaves inteira. Aquilo ali é engraçado, porque é um programa de comédia, né? Mas que retrata uma verdade em relação à eletricidade. Exatamente. Né? O seu Madruga tá lá e de repente vem a dona A Chiquinha fala, vem aqui, papai. então vai começa. todo mundo. Exatamente. Até que alguém faz o quê? Que deveria ser feito, o Chaves, inclusive, mas faz inconscientemente, chuta a bola lá na... E desliga E desliga não, né? E de verdade, aquele ali, realmente, ele... É o que deveria ser feito. Derrubou o disjuntor, né? É o que deveria ser caiu feito o disjuntor. pelo primeiro que chegou. Exatamente. É o que deveria ser feito. Então, assim, um dos últimos que eu peguei aí no atendimento, onde é clássico isso aí, construção civil, o pessoal às vezes não segue tanta regra de segurança, então vai subindo aí esse ferro, isso, tá lá no segundo andar, isso. Quando acaba, agora peguei, aí faz isso aqui e encosta naquele fio da rua. Exato. Isso é um clássico. E aí cai, alguém não sabe, nossa, o que aconteceu, o que foi? Porque quem não tem aquela visão de primeiros socorros, quando eu chego numa vítima, não é a vítima que eu olho primeiro, é em torno. Então se eu olhei,
tá subindo, tá caído, do nada, um ferro em cima dele, um fio ali, já não tem mais como encostar. Mas a pessoa não tem essa visão. Exato. E ó, tem a Associação Brasileira de Combate aos Perigos contra a Eletricidade, que é a Abracopel, ela coloca todo ano um anuário estatístico falando sobre os acidentes de origem elétrica. Assim, eu não lembro agora de cabeça os números de fato do ano passado, mas em média são de 550 a 620 pessoas que falecem, que acabam morrendo por ano, são vítimas por ano de acidente de origem elétrica. E a maior parte das pessoas, normalmente, está no processo da construção civil e, normalmente, na fachada das casas, comércios, fazendo exatamente o que você falou. Clássico. Ou é o pintor realizando a pintura da fachada, ou é o pedreiro ali fazendo a manipulação de algum material, principalmente os vergalhões de aço, ou se não, o próprio eletricista também. Mas é um negócio que é um descuido, que gera o acidente e exatamente o que você falou. Normalmente não é uma pessoa somente. Exatamente. Só que além do problema da incidência do choque elétrico que causa a vitimização da pessoa, ainda tem o choque elétrico, que é coadjuvante de uma queda, por exemplo, de escada. O meu choque não foi nem tão agravante assim, mas foi o suficiente para ele cair de onde ele estava da altura. Como ele não estava, por exemplo, usando o EPI corretamente, né? Que é o cinto de segurança paraquedista. Acima de 2 Acima de 2 metros já é obrigatório. Aí ele pode ter uma queda, né? E não o choque elétrico necessariamente causar o problema, mas sim a queda, né, Márcio? Eu já vi vídeos, já vi aí relatos, reportagens da pessoa que tomou um choque, mas não foi o suficiente para causar tanto dano, e a pessoa caiu, mas ela ficou pendurada. Acho que você deve ter visto também. Já. Então, assim, ficou tudo tranquilo porque ela estava com EPI. Agora, quando não está, cai, a vez do choque não foi nem o determinante ali, mas foi a queda. Olha, eu quero colocar uma coisa em questão aqui agora que é muito importante. A maioria das pessoas que assistem e ouvem o nosso podcast são eletricistas que a gente chama de eletricistas independentes, né? E são os eletricistas autônomos. A gente trocou o nome de autônomo por independente mais por questão de valorização do profissional em si. Sim. Tá? Mas o que acontece, Márcio? O autônomo, o independente, ele não tem uma preocupação tão assídua na parte de EPIs igual quando você está dentro de uma indústria. Na indústria, por exemplo, tem um técnico de segurança que fica no seu pé, né? Exato. Que ele é considerado o chato. O chato. Lá vem aquele cara chato. Mas ele é uma das pessoas mais importantes de uma empresa. Ou quem faz parte da CIPA também, que aí tem que dar aquele puxão de orelha. Que né? tem que cobrar. O cara da CIPA normalmente tem algumas pessoas bem rigorosas, assim, mas tem muitas pessoas que querem estabilidade, né? Uhum. Agora, o técnico de segurança, ele é o cara que é considerado chato, mas ele é o que tem a responsabilidade e tem a meta também de redução de acidentes. Também. Isso aí ajuda bastante. Ele é muito cobrado. Exato. Mas é bom também essa parte do CIPA que quer estabilidade, que às vezes as pessoas acabam até tendo conhecimento por outro motivo. Eu vim aqui por isso aqui, mas acabou mudando a cabeça dele. Exato. É igual assim, eu vou te dar um um chocolate, filho, mas só se você for bem na prova, né? O objetivo não era o chocolate. Era bem na prova. Exatamente. Bom, olha só. E olhando para essa questão dos acidentes de origem elétrica, principalmente trabalhando olhando para o profissional, e aí você colocou essa questão de usar os EPIs da maneira correta, é muito comum, olha só, teve um caso que eu não sei se foi sorte ou azar da minha parte, eu tinha 17 anos e estava fazendo uma intervenção elétrica. Imagina aquelas eletrocalhas, né, a mais ou menos uns 4,5 metros de altura. Eu tava com uma escada, subi na escada para fazer a intervenção e eu fui mexendo no cabo e coloquei a mão por dentro do degrau para mexer no cabo. Já até imagino. Eu já vi lá na frente o que pode ter acontecido. Espero que não aconteceu. Não, acabou. Então, aconteceu parcialmente. Eu levei um choque elétrico. E aí, dei aquele tranco, a escada escorregou. Só que aí o que eu falo, não sei se foi sorte ou azar, né? Como eu tava com o braço dentro do degrau, a escada travou no meu braço. E aí escorregou e travou aqui embaixo do braço, na eletrocalha, eu fiquei com os dois braços travados. Sorte que eu não tava segurando o cabo que eu tinha levado choque. Foi só um tranco só. Né? Minha sorte. Ou seja, olha os vacilos. Mas não machucou a escada? Eu já imaginei que tinha quebrado seus braços. Não quebrou, mas cortou a parte inferior dos dois braços aqui. Caramba. E aí eu dei um grito, na época meu pai trabalhava nessa mesma empresa, porque era uma empresa onde ele era torneiro mecânico, fresador na verdade nessa época, e ele que viu acontecer e acabou me ajudando lá
e colocando a escada no lugar. Ali faltou a ancoragem da escada, faltou uma série de coisas. Foi imprudência. Na hora que você pega mesmo. um caso desse para usar como estudo de caso em uma aula, aí você começa a ver o que faltou, começa a pontuar, e você vê como é uma sequência de erros. Que às vezes é nessa aí que eu entro, na desgraça alheia. Eu sempre falo isso. Eu entro na hora de fazer um atendimento grave, de fazer uma constatação de óbito por causa de uma coisa que se você voltar, era só ter feito isso, só ter feito aquilo, só ter usado EPI, só... Exatamente. Mas, enfim. Bom, eu passei por isso em 2002, mais ou menos. E um pouco depois, eu vi o eletricista Edson, que trabalhava comigo, ir fazer um desligamento de um cabo de um barramento de cobre e abrir um arco elétrico que afastou ele por 6 meses da empresa. Deu um arco elétrico lá, ele queimou toda a face, as mãos, não levou choque, foi só Só o arco. Só, né? Quem pensa que O só, calor né? do arco. Então, mas não chegou a tomar um choque em si. Muita gente acha que se não chegar perto do fio, não tem problema. Então, é isso que eu queria que você comentasse um pouco. Tudo bem que a parte elétrica, mas assim, a queimadura do choque elétrico, do arco voltaico, é um negócio sério também, né? Sério, quando a gente fala de queimadura, pode produzir queimadura aí de 3º, 4º grau, porque a necrose leva até a óbito, inclusive, mas quando a gente pensa em choque elétrico, a gente não está preocupado só com a queimadura também, que a queimadura é gravíssima, inclusive. Sim. Aquela parte de entrada e saída, onde a pessoa segurou, depois quando vai sair, sai pelo pé, sai queimando tudo, onde passa e tal. E tem a parte que a gente fala do desfibrilador externo automático, que é um dispositivo aí que usa em parada cardiorrespiratória, que é o choque. Sim. Cardioversão, certo? DEA, né? Desfibrilação. Quando você dá um choque na pessoa, qual que é o intuito? Que o coração pare. Naquele momento, para você iniciar as compressões. E o choque faz isso, faz o coração parar. É lógico que o DEA é uma choque terapia, é um tratamento específico para isso, já tem as voltagens certas, que são as Joule, mas num choque descoordenado vai parar, vai queimar, vai causar todos os problemas. E geralmente, vítima de choque elétrico é muito suscetível a óbito. Então é de se pensar, viu? E acaba sendo estranho, assim, a reação do choque elétrico quando ele tem uma intensidade muito alta no organismo da pessoa, da vítima. Porque O cheiro. o cheiro, a queimadura, quando entra nesse que você falou, de 4º grau, que praticamente os membros aí viram carvão. Exatamente. É que é chamada de carbonização, inclusive. É um negócio... Não sei que palavra utilizar, mas é bizarro o negócio. Não, é feio você constatar o óbito daí. E quando a gente pensa, que a gente já tá indo já tá lá na frente, no atendimento de uma queimadura, mas eu sempre, quando eu vou nos meus cursos, eu falo sobre prevenção, eu mostro uma família, mostro um pai brincando com o filho, andando de bicicleta, correndo com os amigos, depois mostro ele no trabalho, tomando um choque e morrendo. Olha, tudo isso que de felicidade se acabou por causa de um EPI mal usado ou não utilizado. Exato. Descuido. Sempre descuido, né, Márcio? A questão do acidente. Desculpa, exatamente. Eu trabalho aqui há 10 anos, pô. Trabalho aqui há 15 anos. Eu não preciso disso. Quem morre afogado é quem sabe nadar. Exatamente. Pra que eu vou pôr luva pra pegar um acesso? Eu não preciso. Eu trabalho há 20 anos na enfermagem, pra quê? É nessa hora. Na hora que a sua confiança vai acima do seu profissionalismo e aí você toma um descuido e acontece o problema, né? Exatamente. Você já viu ou presenciou algum acidente de origem genética, Victor? Já presenciei com queda, mas não foi um acidente assim tão grave, né? O rapaz caiu, mas foi só esse mesmo. Porque não estava ancorado. Perto de você? Perto de mim. Eu sempre quando mexi com eletricidade, eu era meio medroso, né? O pessoal falava assim, sobe na escada... O medo nos protege. O medo nos protege. Sobe na escada e mexe... Pode mexer desenergizado que não tem problema... energizado que não tem problema, não. Eu fiz isso uma vez, mas, cara, eu ia morrendo de medo. Porque mandaram, né? E eu acho que tem muito disso também. Às vezes o estagiário é novo na empresa e acaba pegando essa cultura errada também de fazer os procedimentos sem a utilização do EPI, né? Olha só, é interessante isso que você falou... Por que olha só, o assunto mudando, né? Mas tudo bem. Por que na Bíblia tem lá, temer a Deus? Porque você tem que respeitar, né? O que está lá dentro, lá. O fato de ter medo do choque elétrico, da profissão, de altura, de um acidente, faz você respeitar aquela ocasião e você não cometer erros primários. O medo é um fenômeno da natureza para afastar você do perigo, né? Eu tava numa aula
um bombeiro estava dando aula e ele estava mostrando alguma coisa de altura, ele atravessando de um prédio pro outro, fazendo um negócio lá de altura que eles são especialistas nisso. Sim. Bem legal. Ele mostrando aí, depois de alguma pergunta, alguém perguntou, você tem medo de altura? E os demais deram risada. Como o cara vai ter medo? É o que ele faz, aí ele esperou, todo mundo já riu? Já riu já? Beleza. Tenho medo sim. Aí fica aquele silêncio. Como você tem medo? Eu falei, então, o dia que eu perder medo, não vou conferir ancoragem, não vou conferir meu material, não vou conferir nada, não vou pôr... E pronto. A morte já tá ali no jeito pra me pegar. Exatamente. Por isso que eu tenho medo. Eu faço isso com medo. E ele falou, eu sou corajoso. E a definição de coragem é ir com medo. Aí isso é legal. E sua resposta ficou incompleta, hein? E aí, você presenciou e fez o quê? Eu queria saber da parte de primeiro socorro. Isso daí. Você presenciou, eu queria saber a sua intervenção. Eu só fui perguntar pra ele se ele tava bem, porque na depois época de uma não queda? tinha- Aí você perguntou pra ele e ele mexeu a cabeça. Onde devia ter estabilizado a cervical. Tem situações que você sem preparo não tem como, né? Eu era muito novo na época, tinha 14 anos, não tinha feito nenhum treinamento de NR10 ainda. Porque se a gente tivesse conhecimento, já ali fazia uma intervenção, né? Estabilização e tudo Tá mais. chegando no ponto que eu gosto, hein? É isso daí que eu adoro. Na parte que a gente fala de quem não é da área da saúde, fazer os primeiros atendimentos. Então, esse é o que eu queria entrar aqui também. Porque assim, eu estava comentando agora há pouco uma história de uma pessoa que chegou e me deu uma instrução, eu já sabia que era errada, né? Mas quem não é da área da saúde, quem é treinado, por exemplo, você é um dos nossos professores do treinamento de NR10, a parte de primeiros socorros. Aí o que acontece, Márcio? A gente treinou um profissional da área elétrica para fazer um primeiro atendimento. Quais são os cuidados que esse cara tem que ter por não ser da área da saúde? Em primeiro lugar, o que a gente está até conversando antes, é saber pelo menos o que não fazer. Isso aí já vai estar de bom tamanho, porque a gente falou de pessoas com boa vontade. Acredito que as pessoas que nos rodeiam, que são pessoas boas, boa índole, de boa vontade. Isso é lindo. Boa vontade / conhecimento. Exato. Senão vai ser pior do que uma pessoa de má vontade. Eu estava dando um treinamento, a gente fez lá vários cenários e chamando o pessoal para participar de uma feira de enfermagem, eu escutei uma frase que assim, me chamou muita atenção, que a gente está chamando o pessoal. De que área que você é? Eu sou motorista de caminhão, eu sou não sei o quê. Todo mundo falando, a gente chamando para participar. Teve uma senhora que eu chamei, ela falou assim, não, mas eu não sou nada. Mas como a senhora não é nada? Ninguém é nada. Não, eu sou dona de casa, eu sou faxineira. Ela falou, pelo amor de Deus. A senhora é importantíssima, você vem aqui. Passar umas orientações de primeiro socorro para ela, se sentiu muito feliz, se sentiu motivada. Ela chegou assim, ela saiu assim. Então assim, quando a gente pensa... Valorizada. Valorizada, exatamente. Todos têm que ter esse conhecimento mínimo de primeiros socorros, porque quando a gente pensa... Eu sou um profissional que atuo hoje, eu estou de plantão hoje à noite, estou no suporte avançado de vida, onde tem um condutor socorrista altamente treinado, tem um enfermeiro intervencionista, tem um médico também intervencionista. A gente tem de suporte avançado de vida, pode fazer vários procedimentos, punção intraóssea, intubação, vários procedimentos ali. Porém, não adianta nada ter tanto recurso assim se o básico não foi feito. Entendi. Se a gente pensar numa vítima de parada cardiorrespiratória aqui, nesse exato momento, onde ninguém detectou, acionou de modo coerente, iniciou as compressões torácicas, de nada vai adiantar isso. Entendi. Então, todo mundo tem que ter esse basicão. E levando para a área elétrica, pensando aí numa pessoa que tem a visão de prevenção, que sabe aquele risco que acontece, e se acontecer, sabe o que vai fazer. Pelo menos o básico. Tem uma frase que fala que quem salva a vida é o suporte básico de vida. O avançado, ele é secundário. Entendi, porque aí o primeiro atendimento ele é crucial para manter os sinais vitais da pessoa, que é o que... Sinais vitais, né? Ou seja... A vida da vítima está na mão do primeiro que chega. Essa é uma frase também que a gente usa bastante. Está na mão do primeiro que chega. Que ele pode tentar puxar uma língua, quando ele pode tentar fazer uma compressão na pessoa que está convulsionando, que é errado, inclusive. Como ele pode saber lateralizar e pedir apoio. Então, assim, está na mão de quem chegou primeiro. Agora, me diz uma coisa, Márcio. Por que então, essa obrigatoriedade, na sua visão, tá? Eu sei que vamos falar de lei aqui agora, mas só a sua opinião. Por que, na verdade, somente essas profissões de... risco, vamos dizer assim, o eletricista, que é obrigatório fazer um treinamento de primeiros socorros? Na verdade, todas têm uma carga horária de primeiros socorros. Boa parte dos cursos aí, eu não me lembro de nenhum que não tenha uma carga básica de primeiros socorros. Tem que ter, nem que for mínimo possível, mas ela é ignorada. Ela é ignorada. Eu já vi vários treinamentos que eu dou que a pessoa fala assim, eu tô fazendo só porque consta na grade lá que eu tenho que ter 8 horas de primeiros socorros. Ela não vê como minha mãe pode passar mal, meu pai, meu vizinho, eu posso ajudar. Ele não vê isso daí. Isso não, mas eu falo outras profissões, por exemplo, o pessoal de marketing, o pessoal da administração,
financeiro, analista, porque as entendi. outras profissões Não tem. Não tem isso aí como exigência. Porque isso que você falou é super importante. Aqui a gente tem o conhecimento um pouco relacionado à parte de primeiros socorros, em função da nossa especialidade, engenheiro eletricista. Eu vivi isso durante, 20 anos da minha vida operacional direta na profissão e também de instrução de profissionais. Mas, se não fosse essa nossa expertise, esse nosso envolvimento com a área de elétrica, talvez aqui dentro da empresa, 15 pessoas que fazem parte do time, ninguém teria essa Noção. O que você acha a respeito disso? Fala aí. Então, aí a gente começa a entrar muito até em política, começa a ir muito longe, que quando a gente pensa em legislação, tem vários outros segmentos aí que a lei devia pesar um pouco mais. Entendi. Mas assim, às vezes só é efetivado a partir de uma desgraça. Por exemplo, lei do DEA, do desfibrilador externo automático. Não sei se você lembra do Serginho, São Caetano do Sul. Eu assistindo o jogo. Eu trabalhava no São Caetano naquela época e eu ficava nos jogos, no campo, inclusive, num gramado lá dentro. Só que aquele jogo do Serginho, inclusive, foi no Morumbi. O primeiro jogo foi no Anacleto Campanella. Foi. O segundo foi no Morumbi, então não estava. Mas precisou de alguém morrer, outros, fora ele também, outros, e aí começou sendo efetivada a lei do DEA de obrigatoriedade. Hoje tem uma lei para isso. Uhum. A do engasgo, não sei se você acompanha também a Lei Lucas. Eu vi. Quando a gente fala da Lei Lucas, onde começou a Lei Lucas? Precisou do menino Lucas ter morrido em 2017. No restaurante, não foi? Não, foi na escola. Foi na escola, é Foi na verdade. escola, morreu engasgado com uma salsicha. Comendo hot dog, engasgou e ninguém tinha conhecimento de primeiros socorros. Então, assim... Nem os professores. Então, hoje é uma obrigatoriedade que todos os professores, monitores, a tia da cantina, o segurança, tem que ter treinamento básico de primeiros socorros. Legal. Mas por que não um treinamento avançado? Porque é o básico que salva a vida. Exatamente. E é perigoso também querer dar treinamento avançado para um leigo. Não, aí é muito, é risco. É um risco. Porque aí eu vou tentar colocar uma bazuca para derrubar uma latinha de refrigerante e aí a pessoa não sabe utilizar aquele negócio e pode dar ruim, né? Em minhas aulas, eu sempre, cada tema que eu coloco lá, vamos falar sobre desmaio, sobre convulsão, sobre queimadura, sobre o que for. E embaixo eu coloco, entre parênteses, observação, sinais vitais apenas por profissional da área da saúde. Porque muita gente, às vezes, compra um aparelho de verificação de pressão arterial. Usa, mas não sabe a regra daquilo ali. Não sabe interpretar parâmetros de normalidade, não sabe o que interfere. Só compra. Então, assim, aí coloca lá, nossa, tá alto, quer tomar uma providência. Piorou ainda. Aí você, olha a sequência de erro. Verificou, a pressão tava errada. Foi interpretado de modo errôneo, porque de repente a pilha estava meia vida, de repente não estava nessa posição, a pessoa estava conversando, estava com a bexiga cheia, estava com a perna cruzada, estava em atividade aí andando para ir para cá e algum motivo deu errado lá, certo? Sim. E aí piorou, ele vai lá e coloca sal embaixo da língua. Automedicação. Ou seja, tá errado também, que não tem nada a ver o sal embaixo da língua. Ou seja, é uma sequência de erro. Mas eu gostaria de verificar a pressão arterial. Ok, então você vai ter que fazer no mínimo um curso de auxiliar de enfermagem, para conhecer anatomia, para conhecer... Então, assim, é o básico. Entendi. É o básico. O básico vai ser muito bem feito. É isso daí. Muito bem feito mesmo. O básico é o que salva a vida. O básico bem feito é o suficiente, né? Exatamente. Pelo menos porque o básico bem feito, você vai saber chamar um suporte avançado de modo coerente. Aí tem outra questão, né? Vou ligar aqui e esperar o resgate chegar, o socorrista, né? Só que às vezes tem um tempo, né? A gente estava até comentando. Uma pessoa está com parada cardiorrespiratória. Até o resgate chegar, se não for feito o primeiro atendimento, aquela vítima... Que a gente citou de engasgo. O engasgo. Quando a gente fala, se alguém engasga aqui, o que a gente faz? Primeira coisa que eu escuto, diversas pessoas que não têm muito conhecimento, é limitado, fala, chama o SAMU. Certo, vamos chamar o SAMU. Vamos imaginar que a base está aqui próximo, inclusive aqui próximo. E aí, próximo quanto? No máximo 5 minutos. Só Sim. que até você ligar, até cair na central, até acionar a ambulância, até ela vir, passou quanto aí? Vamos pôr aí 7 minutos. Eu sei que é um tempo muito curto, vamos pensar 7 minutos. Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? É isso aí. Aguenta 7 minutos? Não aguenta. Então alguém aqui tem que fazer alguma coisa. Exatamente. É uma regra bem clara quando a gente mostra essa visão. Não, é isso aí. E falando de primeiro socorro, do primeiro atendimento, existe algumas coisas que vêm mudando ao longo do tempo. As leis, tem um nome aí dessas leis aí que você que vai saber me falar agora. Diretrizes? As diretrizes aí de atendimento. Então, por exemplo, quando eu falava antigamente, em 2005, por exemplo, de primeiros socorros e aí massagem cardiorrespiratória, tinha a parte da insuflação que era feita de boca a boca. Hoje em dia já se fala de não fazer mais, é isso?
Sim, na parte da terminologia, eu sempre falo nos meus cursos que eu nem pego tanto assim pesado nessa parte, porque eu não cobro muito do leigo a terminologia correta. Porque a massagem, compressões, o ato é o mesmo. Tá. Mas, assim, a palavra pode diferenciar, formalmente falando, que massagem pode vir de massagem de conforto, alguma coisa assim. E a compressões é o ato, o efeito de exercer força sobre um corpo. Então, pela palavra, tá certo, sim, compressões. Uhum. Certo, mas eu já fiz um atendimento que um cobrador salvou um passageiro numa parada cardiorrespiratória, porque ele que tava fazendo, e quando eu cheguei, ele falou assim, ó, eu tô bombando aqui faz 10 minutos. Quando eu falo isso, o pessoal ri, fala bombando, kkkk. Mas então, ele salvou a vida do cara. Exatamente. Ele não falou corretamente, mas ele salvou. Não foi a terminologia que... A palavra dele que ele disse que ele viu um curso na internet. Aí, ó. Ele viu que falou que tinha que ser no meio do peito. E eu já não falaria num treinamento meu para profissionais, eu falaria arcos costais, apêndice tifoide, parte inferior. Eu tinha que ser tecnicamente falando, terminologicamente. Mas para ele, falou de qualquer jeito, estava ótimo. Tá tudo bem. Tá bom. E sobre o boca a boca, é interessantíssimo isso daí também. Que ele realmente, em 2005, já estava estudando para tirar o boca a boca, em 2010 confirmado, foi retirado das diretrizes, não é indicado o boca a boca, mas se você quiser fazer, você pode até fazer, mas não é indicado. Mas daí o motivo, quando a gente pergunta num curso o porquê que foi retirado boca a boca, a primeira resposta que vem, se eu perguntar aqui agora, por que foi tirado? Eu falaria que é em função de contaminação. Exatamente, essa é a palavra que não falta em nenhum curso. E não foi isso? E aí, eu pergunto o seguinte, será que a gente deveria também colocar nessas baladas, carnaval, cuidado, boca a boca pode ser perigoso? Mas ninguém liga pra isso. Eu acho que é porque... o oxigênio ainda está no sangue, então é mais importante você fazer a massagem. Também, é um bom pensamento também, ótimo, que ainda quando você faz as compressões, você está efetivando uma circulação e o sangue ainda está levando ali, que por algum minutinho ainda vai ser útil. Porque o que a gente quer é estender um pouquinho o tempo de vida dele ali até chegar a um suporte avançado e artificialmente dominar a situação. Certo, mas aí quando eu falo isso daí, por que as pessoas se preocupam muito com boca a boca, contaminação no atendimento, mas numa balada aí a gente vê essa molecada, nossa, beijei 5, beijei 10, mas e o boca a boca? E a contaminação? Não, lá é diferente. Ué, o que muda, né? Explica pro vírus, pra bactéria. Fala, não, aqui é balada, pô, aqui não tem problema. Porque tem álcool lá também, faz esterilização. Mas se fosse assim também, joga um álcool na boca do paciente e faz, né? Mas as pessoas pensam isso. Aí eu falo, não foi por causa disso, da contaminação. Porque tem artigos aí que falam que de fato, várias doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas durante qualquer contato boca a boca. Mas, apesar do potencial de transmissibilidade, pouquíssimos casos de contágio foram registrados na literatura durante muitos anos de estudo. Pouquíssimo. Não dá nem para levar em consideração o que foi... Eu não estou falando de pandemia. A amostragem não justifica. Não, e pandemia é outra coisa. Não, aí mudou o jogo. Porque assim, isso era 2010, inclusive, que foi retirado das diretrizes. O fato é o seguinte, eu quero ajudar uma pessoa, né, uma pessoa de boa vontade, quer ajudar. E ela sabia que tinha que fazer boca a boca e compressões. E vamos imaginar que antes de alguém ter uma parada cardiorrespiratória, ela convulsionou. Ela tá com a boca cheia de saliva. Ela vomitou. Tá com a boca cheia de... Toda aquela coisa suja lá. Quem é que põe a boca ali? Exatamente. Então, durante 5 anos de estudo, foram feitas várias evidências que tinha gente que olhava e fazia o quê? Deixa eu passar direto, porque eu sei que se eu parar para atender, eu vou ter que pôr a boca ali. Ah, entendi. Então, inclusive, ABC, que acho que você fez alguns cursos de... Sim, antigamente que tinha um ABC, que era vias aéreas, ventilação e compressões. Exatamente. A compressão ficava no final. Exato. Tiraram o C lá do final e colocou na frente. Agora é compressões, vias aéreas e ventilação. Então, você chamou, não respira, não responde, não tem pulso, pede ajuda aí, compressões. Entendi. Essa é a regra. Não quero nem saber da boca dele, compressões. Ah, mas eu quero pôr a boca ali. Então, bom, mas isso não é obrigatório. Então o que você está dizendo é que tinha pessoas que acabavam não sendo atendidas e falecendo em função, vou falar desse avesso aí, mas esse nojo mesmo de, pô, se eu tiver que fazer a compressão, vou ter que colocar a boca também. Pessoas esclarecidas é outra coisa, já pega no alto, é exatamente isso. Porque muita gente falava assim, eu não vou pôr a boca ali, então eu não vou fazer o principal, que eram as compressões. Tá. Isso foram evidências, foi estudos randomizados, chegou nessa conclusão. Legal. Não é nem assim, eu sou um enfermeiro, eu acho, não. Chegaram nessa conclusão. Exatamente. Empírico, foi teste. Exatamente. Tá lá escrito assim, ó. Muita gente sabia que tinha que fazer boca a boca, e aí tá embaixo, conclusão. Pessoas próximas deixavam de fazer RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, de vítima de parada. E é interessante que se coloca, se as pessoas
associam essa questão, hoje não faz mais boca a boca em função da contaminação. Então, indiretamente, ela sabe que é por causa da contaminação, então ela sabe que se ela quiser, ela pode fazer. Pode fazer. E assim, o fato de inclusive afogamento, que a prioridade é boca a boca. Exatamente. Então, assim, a questão aqui, o que está em questão é a instrução. E é isso que eu acho legal, quando a gente toma uma decisão com base em uma ocorrência ou em estatística que está relacionado ao salvamento de fato da vítima ali. Não é em função de contaminar o socorrista. Exatamente. É em função de salvar a vítima. Porque as pessoas deixavam de ser... de receber o primeiro atendimento em função de uma pessoa olhar e falar. Porque não é incomum uma convulsão dar uma parada cardíaca também, de repente. Eu acho que convulsão é mais difícil. Mas um choque elétrico dar a parada cardíaca e também causar secreção na boca em função de... Porque o choque elétrico basicamente é uma convulsão extrema no organismo em função do choque elétrico. Sim. Então com a secreção na boca é comum até. Mas na convulsão também pode ser, porque quando a gente pensa, agora, você bebendo essa água aí, do jeito que você tá aí, inconsciente, você engasga. Eu pego as coisas no outro. Inconsciente. Se você tivesse com sono aqui, ó. Até engolir água aqui mais de boa. Você aqui, engasga, né? E você tá sem o controle aqui, glote, epiglote, de traqueia, esôfago. Se for pro sua traqueia, pulmão, você broncoaspira. E isso que acontece na convulsão. Uma pessoa que tá ali de barriga pra cima, que chama decúbito dorsal. Se ela tá convulsionando com a boca cheia de saliva, tá sem controle, pode ser que vá pro pulmão e broncoaspira. E ela tem uma parada respiratória e cardiorrespiratória. Então não é tão difícil assim. Aí quando você pensa, a gente foi tão longe, cardiorrespiratória, a situação mais dramática de um atendimento extra e intra-hospitalar também. Sim. Aí quando a gente pensa em primeiros socorros, alguém que tem um conhecimento básico de saber que segura a cabeça e põe de lado, Sim. Acabou, já resolve o problema. Resolvido o problema ali naquele momento. Aí sim, dificilmente uma pessoa por convulsão vai ter outras evoluções mais graves se alguém fez isso daí. Segurou a cabeça para evitar pancada e pôs de lado. Aí muda tudo a situação. E, bom, já que a gente voltou com esse negócio da convulsão, né? Ataque epilético, epilepsia, né? É certo falar ataque epilético? Então, acaba sendo como sinônimo, mas a epilepsia é a doença. Tá, beleza. Então o que acontece? Tentar mobilizar os membros, que a gente não falou lá no começo. Então, por isso que depois ele volta com uma dor danada. É uma briga, você tá brigando com ele. Porque a galera fala também. Né? O principal, se ele estivesse batendo a perna, o braço, pode ser que vai causar uma fratura? Dificilmente, porque não está batendo com tanta força a ponto de fazer isso. A nossa preocupação na convulsão é cabeça. Bater cabeça no chão, por isso estabilização. E pedir ajuda para Isaac Newton, a lei da gravidade, vira de lado. Isaac Newton é ótimo. Essa é a nossa regra inicial, o braço e a perna, depois a gente vê isso aí. Deixa ele se bater ali e faça objetos do lado dele para que ele consiga... Exatamente, imaginar alguém aqui convulsionando aqui, bate, enrosca o pé aqui, derruba essa televisão na cabeça de todo mundo, aí como pancada na cabeça é um motivo de convulsão, um dos, então aí cai na nossa cabeça também, o cara tá convulsionando, bateu na nossa, nós também começa, aí vira o Chaves de novo da convulsão. Todo mundo convulsiona. Tá certo. Liga o Wi-Fi da convulsão aqui. Tá certo. Bom, mas isso é importante, eu só retomei esse assunto porque eu lembrei desse fator que as pessoas falam, segura os braços, segura as pernas, e não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Assim, você tem que afastar os objetos para que a pessoa não se machuque, ponto, né? Agora, não sei que eu tenho alguma observação dentro de um contexto desse que tem que segurar mesmo. Não sei se existe isso. Porque você pode machucar a pessoa. O que a gente sempre fala é se você conseguir colocar alguma coisa para ela não bater, sei lá. Não sei se você já pegou uma convulsão. Apareceu um travesseiro do nada ali, peguei o travesseiro e coloquei na cabeça dela. E aparece, viu? Aparece. As pessoas que tem em volta ali, elas trazem tanta coisa. Né? Água com açúcar, traz álcool, passa álcool aqui, passa álcool que tá condicionando. Tá? A pessoa, quem tá em volta, passa muita coisa. Quer ajudar de qualquer jeito. Mas assim... Põe uma linha na testa. Você já presenciou uma convulsão? Já. Então, ela... pelo menos que eu peguei, eu nunca vi alguém fazendo isso aqui, ó, levantando a mão e batendo no chão, levantando tanto assim, tão aberto. Ela fica ali. São eslavos, exatamente. Mas agora a cabeça fica muito próximo do chão. Então a nossa preocupação é a cabeça. Ela pode até bater, pode ter um corte, escoriação, mas coisa assim que perto de um dano neurológico vai ser... Então, a reação minha, quando eu fui socorrer o aluno, foi colocar o rosto dele de lado, exatamente para secreção, e apoiar a cabeça dele com a minha mão, fazer uma concha, que assim, ó. Pronto. Só para ele ficar batendo na minha mão enquanto ele convulsionava. Exatamente. Não tentei segurar a cabeça, forçando, nada disso. Eu só coloquei a mão por baixo para que não batesse no chão. Apoiando. E deixei do lado. Deixei virado pro lado.
Eu vi um rapaz fazendo um atendimento que parecia que ele tava dando um golpe de UFC. Que ele fez assim, ele travou assim, o cabelo do cara ficou assim. Mas travou mesmo, e o cara ficou assim. Eu falei, meu Deus do céu. Será que ele tá assim porque ele tá convulsionando ou será que ele tá assim por causa do golpe? Quando ele voltar, vai estar com uma dor. Uma dor, porque assim, tá brigando com ele. Aliás, tem um negócio interessante, né? Quando a gente fala de primeiro atendimento, eu preciso constatar algumas coisas a respeito dos sinais vitais da pessoa. Por exemplo, muita gente faz compressões em gente que está convulsionando. Então. Eu faço um trabalho meio que de formiguinha. Sério mesmo isso que você falou? Faz compressão em quem está convulsionando? Sério? Eu faço um trabalho de Nossa formiguinha aí, que é levar informações. Eu sempre falo, gente, eu dou palestra aí, voluntário, em comunidade, tá a sua igrejinha lá, seu grupo de oração lá, que a tiazinha me chama, eu vou sim. Vamos fazer um corte desse aqui para fazer um rios dessa parte aqui, porque é importante, né? Olha só, fazer compressão em quem está convulsionando é um negócio que é arriscado demais, pô. Né? Bom, pode continuar, Márcio. A gente fazer um corte só para colocar isso aí depois específico na internet. Só beber água também. Pode beber água. Então, assim, é o que eu falei, boa vontade barra conhecimento. Boa vontade é lindo, mas sem conhecimento você faz besteira. E o que eu trabalho sempre é a parte psicológica do pessoal. É difícil, mas eu falo, gente, tenta manter a calma, porque se você não tiver calma, você fica cego. Você sai fazendo as coisas que depois, se alguém filmou, você vai ver. Você fala, nossa, eu fiz isso. Você fez. Principalmente profissional da área da saúde, às vezes sem experiência. Vamos imaginar, o Vitor aqui é socorrista da empresa. Ele não tem tantas experiências assim que ele já passou por essa situação. Eu bati alguma coisa aqui? Não, acho que não. Só o controle. Mas pode continuar. E aí, de repente, se alguém chegasse aqui e falasse assim, ó, tem uma pessoa que tá passando mal, tem como você ver ali? É uma coisa. Agora alguém chegar aqui, vem logo, tá passando mal, tu queria ficar, meu Deus, calma. Vem logo, você não é socorrista, vem dentro, calma, eu vou ajudar. E já sai fazendo, nem viu nada, já sai fazendo compressão. Entendi. Eu vejo faz a massagem cardíaca aí logo que você sabe. Eu vejo muito isso daí. A pessoa vai pelo impulso de quem tá gritando. Na emoção total. Exatamente ontem, no nosso treinamento, a gente tava dando treinamento com o pessoal do metrô, de repente na grade um rapaz começou a gritar, vem aqui ajudar, o rapaz tá passando mal, vem logo, vocês não podem ajudar não. Começou a gritar com as meninas que estavam com a gente lá, nossas alunas, e eu cheguei, se ele não tinha me visto ainda, eu cheguei, calma. Que calma, o quê? Se fosse parente seu, eu falei, calma, eu vou lá ajudar, não esquenta a cabeça. E a gente deu a volta e foi atender lá. Chegamos lá, o pessoal já tava fechando em cima da vítima, ia fazer um monte de coisa. Eu falei, não, calma lá. De longe já vi que ele tava respirando já. Sim. Ah, mas é convulsão? Não é convulsão. Ele não tá convulsionando. Ele tava lá, com uma cara assim que a gente já conhece. Sim. Eu cheguei do lado dele e falei assim, ó, sou enfermeiro, o que tá acontecendo? Eu sei que você tá me ouvindo, já dou logo, deixei bem claro, eu sei que você tá me ouvindo. E aí ele pegou e falou, a vida não presta. Eu falei, ou seja, tá tendo outro problema aqui, não é nada a ver de convulsão. E alguém já tava ligando pro SAMU, falando um monte de coisa, vítima inconsciente. Lá vai eu pegar o telefone e assim, olha, peça o telefone aqui que ela tá falando. Falei assim, ó, eu sou o enfermeiro do SAMU noturno, trabalho com vocês, SAMU de São Paulo, inclusive, não é nada disso que tá acontecendo. Não tem ninguém consciente, tal. Inclusive, com 4 minutos de conversa, eu falei, pera só um pouquinho. Conversei com ele de novo, falou, ó, cancela o atendimento. Ele está indo embora. Ele levantou e foi embora, ele falou que tá bem, quer ir embora. Então, só pra você ver, naquela hora, talvez se eu demorasse um tempinho pra chegar ali, porque se eu não tivesse ali, alguém ia estar fazendo compressões. Porque na cabeça das pessoas é isso. O que acontece se eu faço compressão numa pessoa que tá com o coração funcionando? Então, risco... Tá batendo o coração, vou lá e vou... um risco pressionar. grande é você quebrar a costela. Que acontece no atendimento real. Sim. Uma ideia é chamado de risco-benefício. Sim. Porque naquela hora é... O principal é Exatamente. Vamos pra cima desse coração aí. É o coração. E às vezes quebra a costela. E se quebrar, tem risco de perfurar pulmão, perfurar algum órgão e tal. E é isso que acontece, fazer compressões em pessoas que não têm necessidade. Sim. Você vai estar brigando com o coração da pessoa. É um motor que está funcionando, você está dando partida num motor funcionando lá. Então, excelente analogia. Não tem por que você ficar fazendo compressão. E as pessoas, o que vem sempre na cabeça delas é isso aí. Eu peguei um atendimento recente também, onde o rapaz falou para mim que a mãe dele tinha tido uma parada. Eu falei, ela não teve. Você não estava aqui para você ver? Eu falei, senhor, ele deve ser da área, então. O senhor é da área da saúde? Não sou da área. Eu falei assim, ó, a gente tem experiência. Ela não tá com nenhum sinais e sintomas que ela teve uma parada. Mas e se dor no peito dela? Eu falei, o que você fez? Ele falou, fez compressão. Eu falei, não, você não fez não. Eu fiz. Eu falei, senhora, levanta a roupa. Aí já vai ter que avaliar mesmo, vai ter que expor mesmo. Então ela levantou a roupa, sutiã e tal. E eu falei, respira. Ela tava com dificuldade respiratória. Ela fazia, respirava e dói. Quando eu palpei, tava crepitando. Eu falei, então, Nossa, você quebrou a costela da sua mãe. Ele era fortão. Mas assim,
na hora de a pessoa fica apavorada, ela faz qualquer coisa. Então, Ela faz. Não é nem na má intenção, mas é sem o conhecimento. Tanto que é que era um falando. filho pra mãe, então tinha como ter má intenção. É. Mas tem gente que faz isso aí. Ai, meu Deus, tá convulsionando. Dedo na boca. Ai, tem uma colher aqui, colher na boca. É isso que o pessoal faz. Nossa. Caramba, É. Márcio. Joga água no rosto, ou igual o Chaves de novo. Volta aí. Joga água. É. O álcool. Não, mas é verdade, isso aí da convulsão, Piripaque. jogar água no rosto é muito comum, né, Márcio? Ó, me chamaram pra trabalhar uma vez no... Não vou falar o nome daí. Piripaque é ótimo, né? O cara vai jogar água, vou jogar água no rosto agora. a É pessoa bem tá Chaves, é bem convulsionando. Chaves. Nossa. Me chamaram pra trabalhar numa empresa funerária. Aí quando eu falo isso, já vem na cabeça. Coisa morto? Não, não é isso não. Opa, calma lá, né, Antes meu? que alguém faz. Essa história que ressuscitou o morto fazendo uma compressão. É pra fazer um atendimento com as pessoas que estão lá, que passam mal mesmo, chora. Tal. Aí me contrataram pra trabalhar algumas vezes. Ah, né? durante o velório. Durante o ali. velório, isso. Que tem intercorrência mesmo. Tem. Mas tanto é que aquilo é tão natural, você não deve interferir naquela hora. Ah, eu tomo um remédio, tomo o quê? Não, a pessoa tem que chorar, tem que pôr pra fora, mas isso é natural. Certo? E aí, quem me chamou falou assim, ó, aqui tem umas medicações. Eu falei, não, mas eu sou enfermeiro, eu não posso sair dando medicação. Não, mas você pode dar uma medicação. Eu falei, não posso. Aqui tem um vidrinho de álcool. Eu falei, mas o álcool, passar na mão pra fazer atendimento? Não precisa, põe luva. Não, não é pra isso. Pra você passar aqui, ó. Aqui, se alguém desmaiar, convulsionar. Pô, que enfermeira é você? Eu falei, meu Deus. É a instrução que você estava recebendo? Era, do pessoal eu falei, meu Deus do céu. Aí se a gente pensa, uma convulsão, tá aquela hiperexcitabilidade das condições elétricas do sistema nervoso central. Fechou um curto-circuito aqui. Uhum. Tá? O que tem a ver o álcool no pulso? Não tem nada a ver. Uma pessoa que desmaiou. Ela, De onde será que vem isso, hein, Márcio? então, mitos. Nossa Alguém aí Senhora. resolveu falar e vamos que vamos. E toma proporção. A pessoa desmaiou. O que é o desmaio? Falta oxigênio no cérebro. Quem leva oxigênio pro cérebro? O sangue, dentro de vários componentes, ele leva Sim. também oxigênio. Sim. Então, por algum motivo, faltou oxigenação, porque o sangue não chegou como deveria. Um exemplo clássico que a gente vê é calor. Sim. Tá bem calor, o que acontece? A nossa veia fica maior, vasodilatação, o sangue não passa como deveria, por isso que você fica, nossa, calor, tô Moleza. molão. Isso é normal, é fisiológico, certo? Se uma pessoa desmaiou por isso, o que o álcool no pulso vai fazer? Só se pôr fogo ali, né? Mas Mas álcool, põe fogo, a pessoa vai pegar e... não, mas daí o fogo faz calor, mais vasodilatação. Pensando pela fisiologia, vai ser pior. Mas isso é muito forte na cabeça das pessoas. Nossa, é verdade. E a gente fala de uma coisa, fala de outra, e não tem como, volta na convulsão, porque é a situação que chama muita atenção. Quando a gente pensa em desmaio, é isso aqui, né? Certo. Convulsão já é coisa que chama atenção, vira o olho e tal. Já teve um caso que eu tava fazendo atendimento, eu não tava trabalhando não, tava passando com a minha moto. Do outro lado eu vi uma pessoa sentada na calçada e um carro parado. Eu pensei que era atropelamento, mas não era. Depois o rapaz falou que ele viu alguém que foi atravessar a rua, sentiu mal e sentou, ele parou o carro para ajudar. E quando eu tava chegando perto, eu já fui indo perto, colocando minha luva, ele começou a convulsionar. Caiu no chão mesmo e começou a convulsionar. E eu tava terminando de colocar a luva, passou um caminhão que ele começou a parar, parou mesmo e ficou me chamando, puxa a língua dele, ele gritava, puxa a língua, vai enrolar a língua, puxa a língua, mas eu não tava nem dando muita ideia, e ele puxou aquela corda, aquela vai, eu assustei, ele falou, tá me ouvindo não? Puxa a língua que vai enrolar. Tá me ouvindo? Não, vai embora! Por um momento eu pensei, eu vou puxar essa língua aqui, meu. Mentira, lógico que não. Mas assim, era muito forte o que ele tava falando. Aquilo me assustou, era muito forte na cabeça dele. Muito. Eu pensei, eu queria ver assim a mão dele, pra ver se ele tinha 10 dedos, porque ele deve ter feito isso já, e já levaram os dedos dele embora. Não é possível, ele tinha isso muito forte na cabeça. Cara, e o pior é que assim, uma pessoa comum é um problema. Agora, essa questão do profissional que tava dando treinamento, né? Aquela instrução inicial pra você falar de passar o álcool, aí é... Não, ele não era um profissional da saúde, não. Não? Não. Ele era da empresa. Ele era da empresa de funerária lá, então assim, tava instruído a fazer isso. Então, até inclusive eu não fiquei com eles, que eu falei, não, aí eu tô colocando meu corém em jogo aqui, pô. Sim, claro. Pô, não dá pra fazer isso, não. E saí, me esquivei disso. Não, bacana. Bacana não, né? Terrível. É legal conversar que serve de exemplos. Exato. Mas eu acho que essas temáticas que a gente está colocando aqui é interessante porque quem está ouvindo a gente vai conseguir ver e ouvir o que as pessoas falam no dia a dia. Porque é muito comum esse monte de coisa que a gente está falando. Deve ter gente pensando agora,
Não puxa a língua? Não, exatamente. Então, e para quebrar isso é difícil. Muito. Porque isso vem de uma instrução que você assume como uma verdade absoluta. E é por isso que é interessante, a gente sempre traz pessoas experientes, renomadas do mercado aí para trazer instruções como essa que você está trazendo aqui agora, para que as pessoas entendam. Fala assim, não é simplesmente o Everton, engenheiro eletricista, que está falando. Não. É um cara, 20 anos de SAMU, experiência, falando de fato. Então, muito obrigado por compartilhar. E só para a gente voltar na temática do acidente de origem elétrica, choque elétrico, quedas em função de um choque elétrico também. Tem alguma coisa que você, ou algum tipo de acidente que você acaba viu ou acontece no dia a dia, que envolve a origem elétrica em si, que você gostaria de colocar em pauta aqui? Algum efeito colateral do choque elétrico no organismo, algo do gênero? Uma visão preventiva, uma visão de um atendimento, uma intervenção, ou uma visão fisiológica, você fala? Fisiológica, como funciona? Fisiológica. O pessoal, quando toma um choque, eles têm aquele pensamento de o que pode acontecer no organismo, e não é só uma coisa, que é, como a gente falou, só queimadura. Pode acontecer a queimadura, pode acontecer uma parada cardiorrespiratória, e também só o susto do choque, quem nunca tomou um choque, alguma coisa aí? Sim. Só aquilo também faz você ter alguma reação. E aí o trabalho é a altura, a queda. E isso envolve vários... É o efeito dominó. Sim. É o efeito dominó. Então a gente tem que pensar, ver a eletricidade aí, entra mais na área de vocês aí, como realmente um potencial aí que deve ser visto com bons olhos, porque ele leva muito aí a vários acidentes. E é isso, a fisiologia do choque é mais preocupado mais com parada cardiorrespiratória e queimadura, dependendo da intensidade da corrente e tanto tempo que foi exposto. Sim. Aquele organismo ali, a vítima ali, a exposição ao choque elétrico, né? E você já presenciou algum caso de queimadura ou choque elétrico? Já vários. Inclusive teve um que eu peguei, ele não tinha... ele estava conversando quando a gente chegou, ele teve um choque elétrico, disso que é o comum que a gente falou. Construção civil e tal. Ele tomou... quando passaram o choque elétrico de alta tensão, quando eu cheguei que eu vi ele conversando, sentado, a primeiro impacto, de longe, ele falando, sou eu aqui, eu pensei, ainda bem, tá tranquilo, pode ter sido só o susto. Mas quando a gente viu que ele falou que queimou, a mão dele estava um pouco queimada, pouco. Mas o pé dele, Sim. Eu não sabia o que era bota ou o que era dedo. Porque queimou tudo, derreteu, embolou. Inclusive, esse rapaz ficou internado e ele evoluiu a óbito depois. Porque às vezes a gente desconsidera uma queimadura de choque elétrico porque acha que foi só aquilo que você está vendo. Mas internamente está acontecendo muita coisa ali. Imagina que você vai ferver o seu sangue, vai... Aonde ele passa, ele queima. Exato. Que é entrada e saída. Saiu pelo pé esquerdo. Ele segurou aqui e saiu pelo pé esquerdo. Então, assim, aquele pé dele que inicialmente pode ter sido tido uma amputação, mas ele evoluiu a óbito depois por aquela gravidade total. Porque onde sai a corrente elétrica, imagina o seguinte, né? Ela entra por um ponto de contato, né? Então na palma da mão, por exemplo, ou na planta, posso falar planta da mão? Pode. Região palmar, plantar, tanto faz. Né? Então a planta da mão aqui assim, né? Eu tenho um contato único aqui e pontual normalmente, que é a entrada da corrente elétrica, mas na saída ela ramifica por todos os vasos sanguíneos. Exatamente. Então ele sai destruindo tudo mesmo. A saída da corrente elétrica no organismo, ela é através de uma distribuição do vaso sanguíneo. E aí o caso do pé, assim, a mão estava pouco queimada. Aparentemente na parte externa, né? Pouco queimada. Ninguém sabe como é que está por dentro de fato. Mas a saída, ela dá uma... estraga. Estraga. E quando sai pelo outro membro superior, sim, aí a passagem cardíaca aí é... O risco de parada respiratória cardiorrespiratória. E assim, é lógico que a gente tem toda aquela motivação de ir para cima do paciente para socorrer. Mas a chance de vida dele acaba sendo muito pouca. Uma coisa que eu lembrei agora. A pessoa se acidenta, tem um choque nessa intensidade, ou numa intensidade menor, não precisa perder o pé, mas leva um choque lá entre mãos, pés, mão-pé, mão-mão, pé-pé, não importa. E aí eu tenho todo o aquecimento do organismo em função da passagem da corrente elétrica. Efeito Joule total dentro do organismo. Sim. Né? Ponto. Primeira reação da vítima quando ela recupera a consciência, ou se ela não desacorda, é sentir muita sede.
sede, dor. Eu posso dar água para essa vítima, Márcio? Não seria viável, porque ela vai se submeter talvez a um procedimento cirúrgico, que é um bem viável. E o que a gente precisa? O cuidado básico de um procedimento cirúrgico, jejum. Sim. O básico, por risco de broncoaspiração. Sim. Então isso aí a gente não recomenda, já interdita essa vítima. Toda vez que a gente vai socorrer alguém, seja por qualquer motivo, a gente já fala, não vai beber nada, não come nada mais. A partir de agora. Porque aí o médico depois vê a possibilidade. Já pensou uma cirurgia de emergência e você acabou de dar 1 litro de água para a pessoa? Porque ela já tem que entrar em jejum já no início. Exatamente. Se você sabe que ela já não está ela está de jejum, fala, eu cheguei até agora, não tomei café, não tomei nada, eu ia tomar agora, não tem como tomar uma água, não. Ótimo que você não tomou nada. Alguma outra coisa que foi uma dúvida minha agora, tá? Uma dúvida que eu quero tirar aqui, que eu acabava comentando a respeito disso nos meus treinamentos de primeiros socorros, depois de ouvir de outros profissionais. Que existe também o risco de um choque térmico em função da ingestão de água depois de um choque elétrico. Faz sentido isso? Menos. Menos? Bem pouco. É? Choque térmico. E se acontecer, não é um problemão tão grande assim, que a gente espera já com uma vítima de choque elétrico. Se a gente colocar aí no organograma, ele vai ficar muito lá embaixo. Tá. Ficar muito lá embaixo. Então, mas tem, não dá pra descartar. Tá, porque esquenta o organismo, tal, alguma coisa do Sim, gênero. mas o que a gente tem que se preocupar mais O efeito cirúrgico depois. queimadura, a parada cardiorrespiratória, a necrose, a infecção, principalmente por infecção pós-queimadura. Esse é um problema grande também. Bastante gente morre por a tal de sepsemia, que é a infecção generalizada. Ah, entendi. Então, envolve vários riscos aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Já aconteceu algum caso que foi um acidente de origem elétrica, só que você não pôde fazer a intervenção na vítima porque ela estava segurando algum cabo? Sim, sim. Carro batendo no poste e fio em cima do carro. E aí, a população que fica ali, quando chega, vê você como herói. Imagina você chegando de capa, nada daquilo não, nada daquilo. Eu sempre falo para meus alunos, quem que é a pessoa mais importante do atendimento? É o socorrista. Aí tem gente que coloca a vítima, tal. Teve gente que já colocou vítima, colocou até um coraçãozinho. Falei, pronto, ai, que lindo, você vai morrer no primeiro atendimento. Porque se a gente pensar desse jeito, morre. Eu não fiz nenhum juramento para morrer por ninguém. Não adianta que você tá aí tomando choque elétrico. Pô, mas você é um cara legal, tal. Vou te ajudar. Não vou, de jeito nenhum. Se eu não sei desligar, não vou. E nesse dia, o pessoal vai lá, tá lá no carro, tá morrendo. Tinha um fio. O rapaz tava caído, tava lá no carro. Tava com sangramento, otorragia, sangramento pelo ouvido. Tava inconsciente. Ele tinha que ser socorrido naquele momento. Sim. Mas, e aí? Só tem um jeito de descobrir que tá dando choque. Colocar a mão. E eu não vou. E o pessoal ficou xingando a gente, tal, hostilizando a gente, até que chegou o bombeiro. Sem noção de nada, chegou o bombeiro agora, o bombeiro também chegou, ficou só olhando até ver o que ia fazer. E o pessoal enchendo o saco. Aí eu lembro até que o bombeiro falou assim pra uma senhora que tava mais exaltada. Falou, faz o seguinte então, vai lá e põe a mão no carro. Se não tiver dando choque, a gente vai. Ela, eu não, vai você. Eu falei, não, porque eu. Isso, é exatamente isso. Então é exatamente, a gente tem que pensar sempre na prevenção e é onde pessoas que não são da área fica cego. E quem é, tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. De risco, mas ele vai morrer. Análise preliminar do risco, ponto. É isso que manda no jogo. Qual que vai ser a diferença? Ele morrendo sozinho e morrendo comigo. Exato. Então não tem por que eu ir lá ajudar ele naquele momento. Você não quer. Aliás, quando a gente fala da lei de omissão de socorro, ela deixa bem claro também, né? O artigo 135, que é omissão de socorro deixar de prestar atendimento à vítima quando possível fazê-la sem risco. Então, a lei deixa bem clara. Se tem risco, não tem por que se fazer. E outra coisa, ó, vamos tangibilizar isso de uma outra maneira. A galera foi pra represa nadar. Aí tá lá, os amigos ali. Aí, de repente, alguém começa a se afogar. Aí entra outro pra ajudar. De repente, os dois estão se afogando. E entra outro pra ajudar. Os três estão se afogando. Mas não é porque eles não sabem nadar. O primeiro, normalmente, que está se afogando, tá ali todo desesperado, entra o primeiro, esse cara que tá se afogando afoga o segundo, que afoga o terceiro. Não é isso que acontece? O negócio é o seguinte, você sabe nadar muito bem? Eu sei, mas a questão não é nem essa. Você tem técnica de salvamento aquático? Se você não tiver técnicas, ele te leva mesmo. Leva. Ele te leva. É até um assunto que não é tanta competência minha, porque eu não sei nem nadar direito, mas eu sei exatamente que a água é um risco e eu não entro. Sim. Então eu sei exatamente que o bombeiro vai ter que entrar e tirar essa vítima e trazer para mim. Uhum. Mas tá se afogando. Se eu entrar... Exato, então. Ou seja, vou morrer. É a mesma condição que você acabou de colocar da parte do veículo que bateu no poste lá.
Se eu não sei nadar, por que raios que eu vou me jogar na água pra fazer? Tem um caso que eu conto também pro pessoal, que a gente atravessa a balsa para ir num setor aqui no SAMU que eu trabalhava. Tem um pós-balsa, que você tem que atravessar a balsa tal, com a ambulância, porque a gente fica depois lá. Teve uma senhora que fez um comentário uma vez, que ela falou assim, nossa, ainda bem que o SAMU tá aqui. Vai que essa balsa vira. Eu falei, coitada dela. Mal sabe ela que se essa balsa virar, quando ela pensar em pegar aquela boia ali... Eu já peguei. Como eu sou mais ágil que ela, eu já peguei, já tô indo embora. Aí tem gente que fala, você faria isso? Lógico que eu faria. Mas você não vai salvar ela? Se eu salvar ela, a gente vai morrer. Nós dois. Nós dois. Talvez, lógico, tentar jogar uma boia pra ela, alguma coisa assim, que estivesse ao meu alcance. Mas jamais pular na água e tentar pegar ela. Jamais. Com não é essa certeza. competência. Não é minha competência e eu também não sei nadar. Acho que nem pra mim eu sei nadar direito. Sei atravessar minha piscina porque dá pé. Mas assim, e o pessoal acha, tem aquela visão que você vai entrar e pegar ela e sair. Talvez o bombeiro. O bombeiro, sim. Sim. O bombeiro tem que saber nadar. É uma base deles. A gente não precisa. Aliás, a minha bota do SAMU é uma âncora. Vai ou descer. Então, não adianta. Isso aí é uma regra que não fica muito clara às vezes. Então, porque a galera acha que o socorrista socorre de tudo. Exatamente. E deixa eu te Tá perguntar. caindo no prédio, pegando uma coisa. Isso é coisa de filme, né, meu? Filme. A gente sempre fala... Se joga lá! Tem aquela coisa lá, né? Como minha mãe me vê, como meus amigos me vê, como realmente é. Tem isso daí. Hostilidade de transeuntes ali da população, isso acontece muito? Muito. Ótima pergunta, hein? O negócio é o seguinte, uma vítima de fratura exposta, um osso para fora, chama muita atenção. E aí a gente pode pensar, inclusive, contextualizando, uma pessoa que está fazendo um trabalho elétrico, que caiu numa escada aí porque estava mexendo com fio, tomou um choque, caiu, teve um osso para fora. Sim. E aí, que é a fratura exposta. Isso é muito chamativo. E aí, quando você está fazendo atendimento, o pessoal fala o quê? Que burro, não tá vendo o osso para fora. Só que ele toma um choque, ele tá em parada cardiorrespiratória. Aquilo é o de menos naquele momento. Só que, como a gente falou, a visão de leigo é uma. Nossa visão é outra, mais técnica. É pegar do pior pro menos pior. É a gravidade. Até a avaliação primária, que a gente fala, que tudo deve ter esse conhecimento, que é um método rápido e prático de avaliar o paciente no seu sistema circulatório, neurológico e respiratório, seguindo etapas de prioridade. Desde a vítima até os ferimentos e sintomas. Tudo de etapas de prioridade. Então, você pensa, um osso para fora é uma pessoa que não respira. Vai morrer muito mais rápido sem a respiração do que por uma infecção daquele osso. Sim. Então, o pessoal tem isso bastante. Eu não sei se foi essa a pergunta exatamente, mas tem uma outra parte também, que é a demora da ambulância. A demora da ambulância. Então, assim, a ambulância demorou, e aí o pessoal fica bravo com a gente, xinga, e de repente a gente tem que pedir apoio da polícia, porque até quer agredir fisicamente. Mas a culpa é de quem que a ambulância demorou? Quando a gente pensa nisso, uma ambulância que era para ter vindo aqui agora, se eu ligar, falar, o Vitor não tá bem, tá falando exatamente o que está acontecendo, porque o pessoal aumenta. Sim, o pessoal é muito sensacionalista. Claro. Há muita gente aí quase morreu. Todo mundo já quase morreu. Você fala, nossa, meu dedinho quebrou, quase morri. Todo mundo gosta de falar, quase morreu. É legal falar isso. Eu contar uma história que terminou bem não é tão legal. Agora falar de um carro capotou é bem legal. O pessoal gosta disso. Gosta de ser sem cabeça e tudo mais. Mas assim, acionou, a ambulância demorou. Por que demorou? Porque muita gente que aciona por aí coloca uma gravidade inexistente. Esse atendimento que eu falei ontem, é legal você trabalhar na área, porque ficava muito recente. Sim. Ontem, se eu não pego o telefone ali, tava vindo uma ambulância avançada para uma vítima inconsciente. E não era nada daquilo que está acontecendo. Sim. Não era nada. As ambulâncias têm diferenciações, então. Suporte básico, intermediário, avançado, moto, pensando também no bombeiro, unidade de resgate, o autobomba, o salvamento, tem vários. Sim. E qual que vai vir? Dependendo do que você acionar. O jeito que você passar. Que vai ter que ter, tem uma que está preparada mais para ser quase uma UTI da vida. Eu estou viajando aqui, tá? Mas extremamente equipada, que é para um acidente que é de uma gravidade muito maior. Outra que é mais simples. Não, viajando assim. Não. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí, como que eu vou saber qual que eu vou chamar? Não é você que vai saber. Você tem que passar exatamente o que está acontecendo. Se eu falar agora aqui, ligar para 193 e falar, tem incêndio nesse prédio aqui, vai encostar um monte de caminhão aqui na frente. Só que sabe onde era o incêndio? Na lixeira, que alguém jogou uma bituca de cigarro. Era ali, é só pegar alguém que tem um conhecimento básico de brigadista e era isso. Você mentiu que era incêndio? Não, incêndio, pegou foguinho ali. Mas por que você quis fazer
sensacionalismo, o pessoal adora fazer isso. Então, assim, verdade. faz uso eu faço vários atendimentos de vítima inconsciente que é morador de área livre. Ele tá dormindo. Ah, mas tá inconsciente. Todo mundo tá inconsciente quando dorme. Você não dorme consciente, você tá inconsciente. Mas o pessoal omite isso daí. Porque pra gente, uma vítima, 40 anos, que ainda dá pra você investir muito nele, e tá inconsciente, você pensa o quê? Não respira, não responde, não tem pulso, parada cardiorrespiratória, você vai com isso na cabeça, chega lá, você chama, senhor, o que foi? Não, tô dormindo. Eu quero só uma comida, você tem um pão aí, é isso que ele quer. Que é um problema social, não é de socorro. Entendi. É uma emboleira. Bom, É uma- nossa, é uma briga aí, hein, Márcio? Isso vai longe. Bom. Mas respondeu a sua pergunta? Respondeu, Era mais ou menos respondeu, isso mesmo? isso. Victor, o que mais a gente poderia explorar o Márcio aqui a respeito dessa parte de primeiros socorros, de acidentes de origem elétrica? Porque eu já aprendi muito só com esse podcast de hoje aqui já. Eu acho que, eu não sei se o Márcio tem essa... já trabalhou com essa parte, que é no de ambiente confinado, que aparece muito a questão de gás, né? A pessoa que acaba tendo intoxicação. Tem alguma ocorrência também referente à parte de intoxicação? Então, tem de atendimento que alguém foi lá e tirou. Que aí eu acho que vocês fazem atendimento, inclusive de NR10, faz aquela parte do triped, como buscar. Tem os profissionais próprios aí, que é inclusive o Borges e tal. Então, eles são um pessoal de buscar. Mas pra gente, vai ser só quando estiver fora mesmo, fazer o atendimento básico, conforme os sinais e sintomas que ele está apresentando, é intervenção. Mas essa parte de gás, a gente sempre pensa em... Eu não sou especialista nisso, mas eu penso que pode explodir, pode me intoxicar, pode. Então a gente nem se aproxima tanto assim, até que alguém retire. Isso é interessante, né? Ó, existe o cara do resgate, que vai resgatar a pessoa, que é o bombeiro. Sim. E aí vem o especialista na parte de... a partir desse momento, de fazer toda a parte de intervenção para manter essa pessoa viva, que aí vem o SAMU, por exemplo, igual você hoje está nesse jogo de socorrista. É Tem isso. uma frase que fala que quem mais aprende numa sala de aula é o professor. E eu já aprendi bastante, inclusive, com um aluno que falou o seguinte, quando eu estava falando sobre a definição da diferença de bombeiro e SAMU. O aluno falou o seguinte, o bombeiro ele preza pela vida e o SAMU pela qualidade da vida. Então, se a gente pensar que alguém teve uma explosão, alguém foi ejetado, bateu nessa parede e está com dor na coluna, onde se tinha que fazer um protocolo de trauma. Segurar a cabeça, colocar colar, pranchamento e tal. Mas e como que ele foi ejetado? Teve uma explosão. O prédio até balançou. Não tem mais protocolo. É chegar, jogar nas costas e levar. O bombeiro vai fazer isso. Sim. Mas e a coluna dele? Então, se lesionar a coluna, pode ser que ele não ande. Mas se esse prédio acabar de cair aqui, ele vai morrer. E se ele morrer, ele não vai andar também. Então, quando você coloca na balança, aí acaba tendo o atendimento correto. Então, o bombeiro chega e pega e tira. É o homem do resgate. E aí, agora vamos cuidar da coluna, dos ferimentos, dos sinais vitais, da respiração, tudo num local seguro. Exato. Que é chamado de área fria. É a área quente, onde aconteceu, intermediária é onde está transitando e a área fria é um local seguro para fazer o cuidado. Não, perfeito. Acho que é bom ficar muito claro isso também para as pessoas, porque aí a gente começa a ter um discernimento, porque existe muito erro também de, aconteceu um problema, vou ligar para o bombeiro. Aconteceu um problema, vou ligar para o SAMU. E aí eu chamo o SAMU para uma situação que era do bombeiro, o bombeiro para uma situação que era do SAMU. E você quer ver o mais grave? Que eu escuto muito e eu sempre derrubo isso quando alguém fala, eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso. Quando alguém fala assim, ó, na dúvida eu chamo os dois. Você tá chamando 2 ambulâncias para um atendimento. Alguém por aí vai ficar sem ambulância. E a culpa é sua. E aí esse alguém por aí é aquela pessoa que a ambulância demorou 20, 30, 40 minutos e quando a gente chega, xinga a gente. Mas foi para um acionamento incoerente. Sim. Já aconteceu de quebrar a ambulância durante a ocorrência? Já. Nossa. Lembrando que é um veículo. Sim, sim. 20 que roda 24 horas. Boa pergunta, hein, meu? Vocês estão afiados. E acontece. O que a gente tem que fazer? Acionar outra ambulância para socorrer a gente. O que a gente faz? Passa a vítima. A primeira preocupação nossa. Passar a vítima. Inclusive, aqui em São Bernardo do Campo, eu já peguei um esfaqueado. Peguei um que ele dava lá com um parente dele, que era... Tava em surto psiquiátrico. E ele feriu esse rapaz. Ele tomou uma facada no peito. Caramba. E no meio do caminho a ambulância quebrou. Quebrou a ambulância. E a gente com esfaqueado, com curativo de 3 pontos, que ele tava soprante, e paciente grave. É a hora de você gritar, apoio aqui, pelo amor de Deus, apoio que a ambulância quebrou. Isso, todo mundo tá suscetível. Já teve ocorrência aqui, eu também sou das motos, do SAMU. Sim, sim. Furou o pneu da moto.
Puta E aí o pessoal que tava merda. filmando, que não sei se foi sacanagem ou não, e aqui estamos diretamente no socorro aqui, tal município e tal, e olha o que aconteceu com o pneu da moto, como se fosse culpa nossa. Pô, furou, meu. Até falei pra ele, por que você tá dando tanta ênfase nisso aí? Furou, o que a gente vai fazer? Aí tem que chamar o socorro, aí sai no guincho, Tem a tudo parte mais. do sensacionalismo da galera também. Tem, né, Márcio? tem. Mas assim, às vezes o pessoal, quando chega chegou no socorro, vamos pegar a ambulância, vamos fazer uma baliza, encostar direitinho aqui, para começar a gente não se faz baliza, porque você tem que ter uma saída rápida. Sim. O motor, a gente não desliga a ambulância. Por quê? A sirene desliga, mas não desliga a ambulância, o motor, por quê? Vai que você desliga na hora de sair e não pega mais. Então já é um motivo da gente sempre deixar ligado. Entendi. Então são essas coisinhas que a gente tá sempre esperando. Não acontece com tanta frequência, mas acontece. Já teve algum caso engraçado assim que você pegou e que depois virou risada dentro da corporação lá dentro do... Ah, teve. Teve alguns. Fala um aí pra gente, que agora eu fiquei curioso, né? Esse negócio Um foi num velório. E o outro foi na rua, onde um rapaz caiu de bicicleta. E a gente foi fazer o atendimento dele. E a gente tem que ficar preocupado com os pertences também. Sim. Você caiu lá, você tá com sua mochila, com sua bolsa, com o celular. Você se preocupa com isso aí também? Tem que se preocupar. Porque é jogada rápida. Você tá caído aqui, ó, você tá com o seu celular. Peguei o celular, peguei tudo, coloquei junto aqui. Tá. Tem até rol de pertence e tal. Então o rapaz caiu de bicicleta, a gente tá preocupado com a bicicleta dele, com a sacolinha dele. Um rapaz falou assim, eu fico com a bicicleta dele aqui, a gente guarda, tudo mais. Aí guardou a bicicleta dele, ele falou, não, pode deixar, o rapaz sempre me ajuda aí, deixou a bicicleta dele, tal. E aí eu tô com a sacolinha dele, cuidando o tempo todo da sacolinha dele, levei pro hospital, passei o caso. Falei assim, ó, a sacola dele tá aqui, eu nem vi que pertence tem. Falei pra ele, ó, estamos passando o caso, sua sacola tá aqui. Ele falou, mas eu não tô com sacola. Aí eu abri, era o lixo que tava do lado dele. A ocorrência toda eu cuidando do saco de lixo. O lixo na ambulância. Aí eu tentei disfarçar, mas aí meu colega percebeu, já quando sai com aquela carinha lá, eu falei, pronto. Não, aí o grupo lá da corporação vira bagunça. Não, aí o pessoal leva lá e fala assim, gente, tem uma boa aqui. Eu falei, meu, para com isso. Não, mas a gente não é egoísta, tem que dividir. E uma outra que chamou atenção também, foi num velório, onde a esposa do falecido lá, ela tava lá chorando, passando mal, tal, tudo mais. E ela tinha varizes. A pressão dela subiu, uma das varizes estourou, tava sangrando bastante. A gente chegou lá mesmo no velório, achamos ali e tal. A gente fez o curativo e tal. E aí colocamos ela na maca e ia levar pro hospital. Colocou na maca, você já viu que a maca é retrátil, aí tem 1, 2, 3, levanta a maca. Sim. E eu não calculei muito bem, quando você puxa a maca, ela anda um pouquinho pra trás. Nossa, eu tô imaginando. Eu bati as costas no caixão. Nossa, e aí? Quando eu bati as costas, ele fez assim, ó, toim, 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 toim. E o pessoal ficou todo assustado que ninguém segurou, sabe? Quando fica sem reação, todo mundo se vê. A impressão que eu tive é que até o morto ia fazer assim. Eu tive essa impressão. Cara, eu derrubo aqui não, Eu pô. fiquei assim, segurando a mulher, olhando. Aí não caiu. Aí só veio o meu parceiro que tá comigo fazendo assim. Eu não vi, bateu as costas mesmo. Essas coisas, na hora, não Já tem graça. pensou se ele cai no chão? Eu fiquei pensando, na hora não tem O cara graça. cai de paletó e com a bunda pra cima lá, meu. Porque normalmente a calça só tem a parte de cima. Quer dizer, não sei. Aí falou assim, pô, e aquela regra, descansa em paz, meu, você não vai deixar não? Mas assim, essas coisas acontecem e a gente tem que... Faz parte do processo. depois que acontece foi... Segundo você, na ordem de prioridades, aquele lá já tava morto, então não podia deixar a mulher dele morrer, né? Então tá tudo certo. Exatamente. Então tá tudo certo, é isso aí. Sensacional. A prioridade foi a mulher, que falou, não vai com ele não, vai com nós. Tá certo. Nossa, muito bom, hein? Olha, E tem outros casos aí, mas assim... eu imagino que deve ter muita coisa. É muita história, porque tá na rua a todo momento, né? Então, Todo cada momento. dia é uma história diferente, né, Marcos? desfechos bom de contar, que foi legal, outros engraçados e outros não tão bons assim. Fala um desses aí que você se orgulha de ter participado. Quando eu falei pra você aquela hora no começo, que você falou assim, pode ser que seja uma vida ali, que eu falei, pode ser uma morte também. Sim. Porque a gente lida o tempo todo com a vida e com a morte. Sim. E quem é da enfermagem sabe que tem também uma matéria chamada cuidado pós-morte, que mesmo que evoluiu a óbito na sua mão, você tem que ter o respeito até o final. Até entregar pra família. Então, no meu caso, que eu não trabalho mais no hospital, trabalho fora do hospital. Então, se evoluiu a óbito na residência, não é morreu, tchau, já era. Não. A gente tem aquele cuidado de colocar na cama de novo, já que a gente colocou no chão para fazer o procedimento, que é uma superfície rígida, colocar na cama de novo, se de repente sujou, vomitou, a gente limpa, a gente amarra a mão, se tiver com o olho fechado, a gente tenta fechar, se tiver aberto, aliás, se tiver com a boca aberta, a gente passa uma atadura para fechar a boca, isso é cuidado pós-morte. Sim. Para deixar quem tá chegando de familiar agora, que vai chegando, todo mundo vai ligando, vai chegando. E
para ter uma visão melhor, uma última visão do seu familiar. Então tem esse cuidado pós-morte também, não é só cuidado da vida. A gente tem que saber disso daí. Home care, que é cuidado domiciliar. Às vezes a família contrata, não é para o paciente melhorar, é porque já é um paciente paliativo, você tem que cuidar dele até os últimos dias da vida dele. Então também é um cuidado pós-morte. Sim. Mas tem com bom desfecho, que a gente pega, por exemplo, uma reversão de parada cardiorrespiratória, isso daí não tem dinheiro que pague isso. Quando a gente pensa, precisa trabalhar, tem conta para pagar, mas ver aquele ritmo de novo, chamado ritmo sinusal, né? Voltar. Aquilo ali não tem... Um atendimento que a gente fez, onde chamaram como uma vítima inconsciente. A gente foi acionado de motos. Chegamos, um atendimento com moto. Começamos os procedimentos, compressões, vias aéreas, ventilação, acesso venoso. Chegou o suporte avançado. E nessa, como era um dia de final de semana, no local movimentado, muita gente em volta, fez aquela roda. E você vê a mulher ajoelhada com os 2 filhos chorando do seu lado. Aquilo é uma pressão muito forte. E o pessoal começou a dar a mão, começou a rezar, assim, você fica uma tensão muito forte. Cara, até arrepia só de falar, cara. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: você atendeu uma PCR, chamou, não respira, não tem pulso, isso aí não é uma coisa difícil. O difícil a situação. É ali, todo o contexto em volta influencia bastante. Você tem que estar muito focado. Tanto é que quem não tem preparo, a compressão vai no choro. Você está fazendo compressão, se alguém tende a fazer mais rápido porque é errado. Aí quem tem mais experiência fala, calma, segue o barulho do DEA, pi, pi, pi. Quem está mais antigo tem que ter esse conhecimento mesmo. Sim. Mas assim, essa parada cardiorrespiratória em si, falando sobre ela, onde foi bem complexo o atendimento, tá? Era um senhor relativamente jovem, 56 anos, onde, de repente, a médica pega e vira pra gente e fala, prepara a saída. Prepara a saída é o quê? Voltou. Então, você não vai levar uma vítima em óbito. Nossa. Você vai fazer o atendimento. Se voltou, pulso presente, você viu lá o ritmo, voltou. Depois do segundo choque, ok, voltou com pulso forte, conduziu e a gente não tem muito mais contato com essa vítima. Mas depois ele voltar na nossa base para agradecer, ele com a família dele de novo. Voltou lá? Voltou. Nossa, arrepiou de novo aqui, Márcio. Aí Olha aqui, ó. Arrepio pra cacete, né? Inclusive, eu até falo pros alunos que eu tive uma parte meio difícil da minha vida aí, que eu perdi um filho. Meus braços, inclusive. Um filho, ele tinha 12 anos. E naquela época que eu perdi ele, eu fiquei meio xarope, que é normal também. Eu fui embora pro interior, falei, eu não preciso mais voltar, não tenho mais nada que fazer aqui. E aí eu falei, eu vou viver aqui agora de plantar, criar galinha, essa aqui vai ser minha vida, não quero contato com ninguém mais. Mas o celular toma mensagem. Uma escola que eu trabalhava falou o seguinte, pode ficar o tempo que você quiser aí. As suas aulas aqui tá acontecendo o seguinte, tem um professor dando aula, ele recebe, você recebe. Ele tá duplicando. Vai ser sempre assim. Pode ficar o tempo que você quiser. E colegas, tal, recebendo mensagem, até que você fala, acho que alguma coisa tem pra gente fazer nessa vida. Sim. Eu até falo pros alunos aí que a enfermagem não é uma profissão exatamente, é uma missão também. E aí eu voltei, retomei minha vida e depois disso eu fiz esse atendimento. E eu pensei, pra você ver, né? A vida tem um sentido. Você recebeu uns recados indiretos da... Exatamente, a vida tem valor, a gente tem um valor diante da vida e talvez ali não fui eu que salvei aquela vítima, foi uma equipe. Mas eu fiz um procedimento, eu aspirei uma medicação, eu peguei um acesso, eu fiz uma compressão. Então você vê que você fez parte de alguma coisa que reinseriu uma pessoa na... E receber essa pessoa de volta... Não tem preço isso daí, não tem preço. Aí você pensa, preciso estudar mais, preciso me preparar, e sempre estudar, e sempre trabalhar com isso mesmo, porque vale a pena. Propósito. Isso. Quando um aluno que está começando agora escuta isso, é aquilo que a gente falou. No começo de uma palestra ele está assim, depois ele está assim. Estou na enfermagem, estou fazendo, exatamente. Tal. Posso passar por isso também? É legal que isso aí. Massa, hein? Que bacana. Eu acho que eu não sabia da questão do seu filho, tá? Até meus sentimentos aí, eu não consigo nem imaginar isso. Mas essa recompensa que você tem de estar à frente de uma das profissões mais bonitas do mundo, que na minha consideração, se não for a mais bonita, é uma das mais bonitas. Eu acho que o cirurgião de coração ali, que troca o coração pelo outro, esse cara também é embaçado. Esse cara é embaçado também, né? Mas assim... É a área da saúde. Só que aí o que acontece? A pessoa chega ali para ele totalmente preparada para fazer o procedimento. Você pega no susto da galera que tá lá e... Cara, recuperar a vida de uma pessoa, porque é o nome, ressuscitação, né? Ressuscitação cardiopulmonar. Exatamente. Então assim, é lindo, cara. Parabéns, Paulo. Parabéns de verdade mesmo. Eu admiro demais
E eu conheço um pouco você aí a respeito do seu caráter, de toda a sua entrega para tudo que você faz. Fica incrível assim, conversar e ter esse bate-papo aqui de sei lá quanto tempo aqui. Se deixar a gente vai embora, aqui tem 1 hora e pouquinho aqui. Mas eu fiquei muito feliz aqui de ouvir o que você falou e as instruções que você passou pra galera aqui, Márcio. E creio que a maioria do público aqui que está assistindo não é da área da saúde, então não fica pensando assim, mas o enfermeiro salva a vida. Não, pensa nisso. Que o primeiro que chega lá, que é o que salva a vida. Que inclusive eu não citei que nesse caso aí tinha alguém fazendo compressão quando a gente chegou. Aí, ó. A maioria das paradas cardiorrespiratórias revertida, alguém começou as compressões. Entendi. Porque, por exemplo, vamos supor, quando o SAMU consegue ser muito rápido, colocou 5 minutos, tá lá. Por isso que tem as motos, inclusive. Então, 3 minutos, tá lá. Só que tenta ficar sem respirar 3 minutos. Exatamente. Não dá. Entendeu? E 4 minutos de uma parada cardiorrespiratória sem intervenção já tem danos cerebrais, inclusive. Exato. Então, tenha esse conhecimento, não haja no emocional. É difícil quando você está vendo um parente, alguém próximo, precisando de um atendimento, eu sei, mas cuidado com o emocional. Tenha instrução e não vá por contos populares. Vá buscar instrução, conhecimento para fazer esses tipos de intervenção, certo, Márcio? E propague a boa informação. Exatamente. Tem que levar isso para frente. E quando a gente fala também da parte da emoção, é difícil atender um parente mesmo. Por isso que é bom que todos estejam engajados nesse conhecimento básico. Porque vamos imaginar, você é meu irmão, então talvez para te atender eu não vou ter tanto emocional. Mas já que ele não é parente seu, então ele não vai ter essa efetividade maior, então ele tem mais tranquilidade para atender. Então era bom isso daí. Quando eu me preparo, não é exatamente para atender a minha mãe e meu pai em si, talvez eu não consiga. Mas se eu der orientação pro meu vizinho, ele consegue. Exatamente. Pelo menos, e quando a gente fala em atendimento, a gente fala, mas é muito difícil, eu não estou falando em procedimento exatamente. Só de você ligar para o serviço correto e passar exatamente o que está acontecendo, já é um socorro. Clareza na informação. Sem sensacionalismo, pelo amor de Deus. Nossa, eu já fui em várias vítimas inconsciente, queda de bicicleta inconsciente, quando a gente chegou, ele já tinha ido embora. Pegou a bicicleta e foi embora. Falei, mas nossa, não consigo entender o inconsciente andando de bicicleta, foi embora. Por quê? Aumentaram. Lógico que aumentaram a situação. Tem um zumbi aí andando de bicicleta. Tem um morto andando, um morto muito louco pela cidade aí, ó, andando. Tem que tomar cuidado de verdade, tanto na parte de tomar a decisão de socorrer e também na hora de fazer o contato para chamar os especialistas aí nessa área. E tem que tomar muito cuidado também com essa parte de repente, assim, assistir um evento desse aqui, se encorajou, o primeiro que cochilar do seu lado, você vai fazer compressão. Tem muito isso também. Tem os dois extremos. Tem que estar no meio, porque tem muita gente que às vezes, nossa, quero atender, não vejo a hora de um morto do meu lado aqui, alguém tá ali, aqui o primeiro. Então, lembra que tem um passo a passo, então seria muito viável aí ter o conhecimento a partir de cursos. Não, tem que ter o conhecimento. Né? Você da área de elétrica, você já sabe que é obrigatório para você fazer os treinamentos aí de segurança de origem elétrica e assim por diante. Então, quando estiver fazendo um curso de elétrica de primeiro socorro, não veja esse curso apenas como faz parte do meu curso de elétrica, que é a minha profissão, vou fazer só por isso. Não. Preciso do certificado. Né? Leve isso em consideração. Primeiro socorro é importantíssimo e pode ser que você lembre de mim da pior maneira possível, numa situação que você deveria ter feito alguma coisa e não fez. Então, não ou da melhor maneira possível, fazendo espero que seja a segunda alternativa. Fazendo uma massagem, uma compressão, não sei... com efetividade. Com efetividade, até chegar o Márcio lá, ou qualquer outro representante aí do SAMU, do socorrismo, os socorristas, né? Os socorristas. No geral, as pessoas envolvidas com... Para vocês também se sentir responsável pelo salvamento aí de uma vida. Certo. Legal, hein? Muito bom podcast. O que você achou, Victor? Nossa, top demais. Márcio, muito obrigado pela presença aqui. Espero receber você várias outras vezes aqui pra gente bater esses papos que eu gostei bastante. Victor, obrigado também pela presença novamente aqui no podcast de Se Passear. Ian, obrigado aí também por fazer esse controle aí todo do áudio, do vídeo e assim por diante. E é isso aí, eletricista. Se você assistiu até aqui, manda pra gente lá no Instagram, posta lá, tira um print, manda pra gente aqui qualquer informação. Ô, Márcio, passa pro pessoal aí as informações aí a respeito de você. Não sei se você quer falar sobre o seu Instagram ou algo do gênero. Geralmente eu posto alguns cursos, inclusive gratuito. Quando a gente fala, às vezes, o pessoal já pergunta quanto que é. Tem muitos de quanto que é, mas eu tenho algumas atividades que é gratuita que eu posto muito no meu Instagram, que é o que eu uso um pouco mais, que é o marcio.enfermagem. Quem quiser seguir
lá e ficar esperto aí com mais algumas informações, eu sempre passo. Márcio.enfermagem. Isso, é o que eu mais uso. Perfeito. Só para fechar uma parte que eu acho que é interessantíssimo, Vamos lá. escapou. Eu tô passando muito, tô voltando os olhares numa situação que tá acontecendo constantemente, que também volta na parte de acionamento, que a pessoa fala o seguinte: eu chamei pro meu pai que tá com uma dor de abdominal faz 4 dias. Não tem problema, a gente vai socorrer, isso não é um problema nenhum, a gente vai socorrer. A pessoa não tem o porquê não está andando. Ela tá andando, a gente leva até a ambulância daqui até ali, vamos levar andando, certo? E aí depois a gente fala, quem vai de acompanhante? Ele fala, eu vou de carro atrás. Por que você não colocou no carro e não levou, então? Mas é isso que eu já tava pensando em perguntar isso pra você agora. Porque assim, ó, tá há 4 dias com dor. Há 4 dias com dor. E aí, ele coloca na viatura e vai de carro. E vai de carro atrás. Aí você fala, por que não põe no carro e não levou? Isso acontece muito, muito, muito também. E às vezes é muito próximo ao hospital. Muito próximo, muito. Então só pensa o seguinte, quando você pensar desse jeito, você tá tirando uma ambulância de alguém que precisa. De um pai de família que tá indo trabalhar e foi assaltado, tomou um tiro, de um esfaqueado, de um infartado, alguém que tá tendo um sinal de um acidente vascular encefálico chamado derrame. Então, por favor, esse negócio de vou de carro atrás, a não ser que seja uma queda precisa de ser protocolado para trauma. Sim. Mas a pessoa já tá... Dor abdominal em função de mal-estar ou algo. Qual que é o problema? Ah, não, aí... A gente pegou um caso aí que o rapaz falou que estava sentindo mal, o filho trouxe ele para casa e chamou o SAMU. Nessa que trouxe para casa, por onde ele falou que estava, ele passou por 2 hospitais, inclusive. Por que não parou no hospital, meu? Isso é uma revolta nossa, porque a gente queria estar atendendo muito mais pessoas que necessitam. Então, esses casos aí não... Mas foi só uma observação que estava escapando. Não, mas eu acho que faz sentido. Eu achei que é muito importante isso daí. É o acionamento sem necessidade de um sistema extremamente importante aí de salvamento de vidas. E toda vez que você faz isso, você tira a ambulância de alguém que precisa. Bom. Beleza? Mas enfim, se a gente Tá. for esticar, tem muita coisa pra falar. Dá vontade de pegar pelo braço. Não, agora você vai dentro da ambulância. Agora você vai vir aqui dentro com a gente. Entra a aí gente já nessa fez ambulância. isso. Já fez isso? Já falou assim, não, ele precisa de acompanhante aqui. Não, mas depois pra voltar, não sei. Se vira. Não sei. Vai lá dentro. Vai. da Tem o Uber aí, que você vai agora. Com a gente. Às vezes a gente fala e ele vai. Mas ele não é obrigado. Se ele falar assim, não, eu não vou, e aí? Ele não é obrigado aí. Não é obrigado, não é obrigado. Mas enfim, mais conscientização. É isso aí. Muito bom, mais um podcast para vocês, eletricistas independentes. E também eu acho que esse serve para qualquer pessoa, não só eletricistas. Foi muito bom mesmo, muitas informações importantíssimas. Obrigado, Márcio, parabéns por essa trajetória. Parabéns pelo conteúdo também. E Victor Vitoriano na área também. Eu Obrigado. agradeço aí a oportunidade. É isso aí. Forte abraço e vejo você no próximo episódio.